Vocês mandam no grupo começo. aqui também. Isso. Pessoal, bom dia. Agradecer primeiro, aos meus 3 colegas aqui na nossa primeira live do Descomplicando Direito do Trabalho, que é um projeto que eu comecei há cerca de 1 mês e meio, antes aí da pandemia, justamente para tentar trazer o direito do trabalho de uma maneira mais objetiva, uma linguagem mais simples, para atingir aí um público maior, né? Os nossos alunos da graduação, né, Tiago, que às vezes tem uma certa dificuldade em alguns temas que não são muito familiares a eles, também com pessoas de outras áreas, né, que lidam com o direito do trabalho no dia a dia, aqueles bacharéis em administração, ciências contábeis, psicologia, que atuam em DP, em RH. Então, é uma honra, né, muito grande ter vocês 3 aqui nessa primeira live do Descomplicando o Direito do Trabalho. Antes de apresentar cada um de vocês, né, como eu já até disse aqui em off, vou continuar tratando-os como vocês, porque o motivo do canal aqui é descomplicar, é simplificar, né? Eu gravo meus vídeos sem terno, sem gravata, que é para, né, termos um bate-papo aí mais tranquilo. Antes de tudo, quero só justificar aí para quem está nos assistindo que o nosso amigo aí, o Pepe Chaves, ele agora, né, ele é ex-desembargador, agora advogado, teve um problema de última hora, né, agora como advogado surgiu aí uma demanda para ele de urgência. Então, ontem, varando a madrugada, ele me mandou mensagem, né, pedindo aí desculpas pela ausência. Eu falei com ele até que não tem que pedir desculpas, que isso aí é inerente à advocacia. Ainda brinquei com ele que ele tem que acostumando, né, Ricardo? Que ele tem que... Agora não tem saída, né? Respeito para o Pepe hoje. Nosso querido amigo. Um abraço, Pepe. Então, a gente aguarda o Pepe em outra oportunidade, não tem nenhum problema. Então, apresentar, né, para quem nos assiste aí essas 3 feras do direito do trabalho, nós temos aí o Yuri Pinheiro, que é juiz do trabalho aqui da terceira região, professor de diversos cursos de pós-graduação, inclusive de um dos nossos lá da Faculdade Arnaldo. Ele também coordena a pós-graduação de compliance trabalhista lá do IPREV, junto com um brilhante também juiz e jurista, né, o Fabrício Lima, são autores, né, estou até aqui em primeira mão com o manual que eles escreveram, só está faltando o autógrafo aqui, que no lançamento, por conta da pandemia, né, a gente não teve oportunidade. Então, além de escrever várias outras obras jurídicas, o Yuri, né, participa aí de lives, de palestras, sempre atendendo convites aí da advocacia, da AMAT. Então, muito obrigado aí pela presença, Yuri. Temos aqui também, né, o amigo e professor Ricardo Guimarães, advogado lá de São Paulo, professor da PUC São Paulo, mestre e doutor em Direito, também professor de diversos cursos de pós-graduação aí país afora, autor de diversos, né, livros, manuais, uma mente brilhante, que eu tive a oportunidade de dividir essa bancada virtual há aproximadamente 2 semanas, né, quando fizemos a primeira live da MAT, num formato semelhante até a essa aqui, né, que eu tive a oportunidade de coordenar aí, graças a Kátia, né, a Cássia, perdão, Cássia Ratten, fica um abraço aí já para ela. E, Ricardo, muito obrigado aí por permitir um tempinho do seu feriado aí para nós. E também agradecer aí o amigo e colega de faculdade Arnaldo, né, o Tiago Moraes Raso, que é mestre em Direito aí pela PUC, né, professor de curso de pós-graduação também lá da Faculdade Arnaldo, além de ser professor da graduação, auditor fiscal do trabalho, né, tem um olhar aí bastante interessante sobre tudo que nós estamos vivendo. Então, gente, agradecer aí todo mundo que está nos assistindo, né, e já deixar todos vocês 3 à vontade, que eu quero que aqui, né, seja mais um bate-papo do que até mesmo pergunta e resposta. Então, eu tenho algumas indagações aqui que eu fui colhendo do Instagram, da live que eu participei ontem lá no Juros Correspondente, né, até mandar um abraço pessoal de lá, para a Nicole, que mediou, para o Tomás, né, que é o CEO. Então, fui colhendo algumas dúvidas, né, alguns debates que eu já tive com o próprio Tiago aí recentemente, pela vida acadêmica, nos leva, às vezes, um ligar para o outro, qual é o seu olhar sobre essa medida provisória, essa situação. Então, quero deixar vocês 3 aí bem à vontade para manifestarem, né, decorrendo da fala do outro, para não, né, ficar bem tranquilo. E para começar aqui uma situação
que é bastante, eu acho, polêmica, e que me deixou com a pulga atrás da orelha recentemente, aí eu deixo, no primeiro momento, para o Ricardo e para o Yuri. Isso me foi até indagado ontem, nessa live do Júris Correspondente, eu não vi ainda nenhum debate sobre o tema. Então, a situação que a gente pode ter é de uma suspensão de contrato de trabalho, em que esse empregado, né, faça jus, então, ao BEPER, né? Para quem não sabe, é o benefício emergencial aí de proteção do emprego e renda, que nós já apelidamos para facilitar. Então, se a pessoa está com o contrato suspenso, ela só recebe, né, o empregador está abaixo daquela faixa de 4.800.000, só recebe o BEPER. E existe uma determinação judicial para que ele pague um percentual da sua remuneração a título de pensão alimentícia. E a pergunta que me foi feita, eu transmito aí para vocês dois, Ricardo e Yuri, é a seguinte: até pela própria natureza de um benefício emergencial, que muitas vezes, ou via de regra, é inferior à remuneração que o próprio trabalhador já recebe, vocês entendem que é viável a manutenção do desconto definido judicialmente lá na vara de família a título de pensão alimentícia? Eu, em respeito ao Estatuto do Idoso e também aos laços de amizade, vou deixar o meu amigo Ricardo começar. Brincadeira, Ricardo. Vou deixar somente em respeito aqui aos laços de amizade, né? E por ser uma pessoa bem mais experiente do que eu. É brincadeira. Te convidam para ouvir um negócio desse, né? Ó, eu acho muito interessante essa questão levantada pelo Júlio e que colhida nas redes sociais. É uma questão que, honestamente, eu não tinha refletido sobre, não é? E eu acho que é natural a gente falar isso aqui. A gente está aqui para descomplicar, ninguém está aqui para inventar nada, não é? Eu só acho o seguinte, que a depender do valor, a gente não pode descobrir o pé para cobrir a cabeça ou descobrir a cabeça para cobrir o pé, não é? Eu faço um paralelo aqui e me lembro de uma situação num processo trabalhista em que aqueles casos, Yuri, Thiago e Júlio, que vocês conhecem muito bem, em que a moça de 78 anos, pouco mais jovem do que eu, ela era sócia com uma cota na autoescola, não é? E o marido faleceu, aquela coisa toda, não sei o quê, e havia uma ação trabalhista de 380 ou 400 mil reais, não é? E ela ganhava um salário mínimo por mês. E o juiz determinou o bloqueio das contas dela, porque ela tinha uma cota, e pegou lá o salário mínimo, não é? E aí o que eu fiz? Como nós sabemos que a Constituição Federal proíbe esse tipo de situação, de bloqueio, mas, poxa, é só despachar com Sua Excelência, né? E ele automaticamente mandará desbloquear. Acho que aqui não tem nenhuma interpretação a ser feita, etc. E recebi uma decisão de 2 laudas para explicar que o crédito do reclamante era tão alimentar quanto o crédito da moça de 80 anos que ganhava um salário mínimo. Então, o que eu estou querendo dizer? Nós teremos situações, na minha opinião, ou a gente é legalista e fala não pode, ponto, ou nós teremos situações pontuais em que nós vamos ter que ponderar o que se ganha e o que se deve, ou até pedir ao juízo, por exemplo, da família, que lá a gente possa comparecer para explicar a situação, para que se tente um parcelamento. Porque, assim, ao contrário até de algumas decisões que eu tenho visto, eu tenho um pouco de dificuldade de ver, e não obstante a pandemia, a possibilidade de que, por exemplo, realizada uma transação judicial, que um negócio jurídico processual, eu vejo com alguma dificuldade que alguém diga assim, estamos na pandemia, não posso pagar, e o juiz diga, suspendo. Não é? Olha, veja, com relação à transação, não cabe nem recurso. Não é? A gente não pode esquecer de algumas coisas básicas. Eu acho que o que o juiz poderia fazer era chamar, por exemplo, uma situação dessa aqui na nossa área, e tentar uma novação nessa situação, de modo que as partes pudessem contar com algo, não é? E a empresa pudesse pagar algo, né? Então, para resumir, eu acho, primeiro,
depende da visão. Se legalista, pode ou não pode. Agora, há um juízo de ponderação que pode ser feito com relação a isso. E também nós podemos ter uma decisão de que, e aí o Yuri que vai dizer, porque ele que é juiz, né, de que benefício previdenciário nos bloqueia, não é? E se o BEPER se encaixa a essa natureza jurídica ou não. Agora eu quero ver. Né? Então, essa é a conversa que eu acho que o Yuri está devendo para a gente, já que ele está tão jovem aí, cheio de energia. Não. Na verdade, somente o tributo e o respeito aí a toda a sua sabedoria, meu amigo Ricardo, aproveitando para dar bom dia aí para todos que nos assistem, né? E também para o Ricardo, para o Júlio, para o Tiago Raso. Aqui um bate-papo descontraído, um português muito claro, ou como se diz na gíria popular, um papo reto, mas com fundamentos, né? E com razoabilidade. Eu acompanho aí as suas preocupações, Ricardo. É realmente uma situação dramática, é uma situação muito delicada, e eu acredito que vai depender muito, até mesmo em termos de operacionalização, porque o empregador ele deve informar ao governo os dados dos empregados que firmaram acordo de redução ou de suspensão. Por cautela, pensando até em gerenciamento de riscos, me parece que a empresa deve viabilizar uma forma de, ao transmitir a informação, fazer o repasse da informação de que há uma determinação judicial de retenção em folha, porque a determinação é para o empregador, que ele faça esse desconto. Como vai haver um substitutivo de renda por parte do governo, para não se alegar que a omissão da empresa causou um prejuízo a um alimentando, por exemplo, a empresa deve viabilizar o repasse dessa informação. Se for a título de percentual essa pensão alimentícia, a coisa me parece que fica mais clara e mais tranquila, porque se ele pagava 20% de R$ 2.000 de salário e agora o governo vai pagar R$ 1.600 a título de um benefício emergencial, esses 20%, a meu ver, poderiam incidir sobre o benefício emergencial sem nenhum prejuízo, já que nós temos, como o Ricardo falou, um confronto de créditos aqui de natureza alimentar. Tem o benefício emergencial que visa salvaguardar a subsistência, a existência digna da pessoa, mas tem, por outro lado, a pensão alimentícia, que é alimento puro e simples, né? O mais genuíno de todos. Então, sendo percentual, eu entendo que deve haver, sim, incidência. Não sei se a operacionalização prática dessa transmissão de informações, desse pagamento do governo que deposita direto na conta do trabalhador, eu não sei se isso vai ser viável em termos operacionais, mas, a meu ver, é o que deveria acontecer. A situação mais dramática é quando nós temos um benefício de pensão alimentícia calculado em termo específico monetário, uma cifra específica. Digamos que o empregado paga R$ 2.000 a título de pensão alimentícia. Caso ele receba, sei lá, R$ 12.500, ele está enquadrado naquele do acordo individual, inclusive. Então, ele pode firmar um acordo individual, o benefício dele vai ser de R$ 1.800, que é o teto, né? É o máximo, 1.800 e uns quebradinhos. Então, não vai dar nem para pagar a pensão alimentícia, que seria R$ 2.000. Então, essa situação é que me parece verdadeiramente preocupante. E aí, se for o caso, na verdade, o empregado que está nessa situação, que paga a pensão alimentícia, já deve, o quanto antes, até mesmo pensar numa revisional, né, desse valor de pensão alimentícia, porque é uma ordem judicial a princípio, cabe revisão, mas ordem judicial cabe revisão pela via judicial, né? Não se admite a justiça pelas próprias mãos. Então, acho que o caminho seria esse. Claro, é possível o governo até recusar esses pagamentos numa situação como essa, alegando que essa ordem passa a ser uma ordem manifestamente ilegal, porque excede os 50% dos ganhos líquidos, né? Mas eu acho que ordem judicial, ainda que legal, ela é desconstituída judicialmente, e não por iniciativa própria. A ordem judicial tem que ser cumprida. Então, eu acho que vai ter que ser cumprido, e as empresas têm que ter muito cuidado em fazer o repasse dessa informação. E para o alimentando, você que recebe uma pensão alimentícia, meu amigo, minha amiga, você deve, inclusive, já tomar providências de que seja oficiado ali, eventualmente, o governo, de que seja oficiado o banco,
que se o benefício cair, que faça a retenção daquele percentual, que faça a retenção do seu valor, para evitar que você tenha prejuízo nessa sua pensão alimentícia. Mas o tema é muito delicado, eu estou aberto a reflexões, a debates, eu não sei como é que o Tiago e o Júlio pensam a respeito do tema. Ô, Júlio, só falar uma coisa que eu pensei aqui enquanto o Yuri comentava, achei interessante, é que eu já vi muitos casos, esse é um outro problema que a gente pode ter, né? Não obstante seja um problema, digamos assim, até formal, mas que atinge, é que muitas vezes em ata de audiência, de conciliação, ou em decisões judiciais que fixam alimentos, nós temos lá sobre o percentual sobre vencimento, ou sobre remuneração, ou sobre salário, não é? E o que é o BEPER, né? O que é o BEPER? Essa é a grande questão. Eu acho que essa é a situação. É a natureza jurídica, né? É um benefício emergencial, então ele pode ser basical, mas por outro lado, né? Comungando aí talvez com a reflexão de vocês, é algo também com o olhar, né, de quem necessita desses alimentos, é um caráter alimentar e também para sobrevivência. Então, é difícil a gente pontuar, como salientou até o próprio Yuri aí, no caso concreto a caso concreto, de modo a tentar equilibrar essa equação para que os dois, né, a meu ver, tanto, né, o trabalhador quanto quem se destina a essa pensão, tenham minimamente acolhida aí a pretensão. Você quer comentar alguma coisa aí, Tiagão? Eu concordo com o Yuri e com o Ricardo no seguinte sentido, né? Quando você fala que esse benefício ele é emergencial, eu acho que reforça mais ainda, né, do que o salário, porque se você for ver o benefício de prestação continuada, outros benefícios que são pagos dentro dessa ideia de sobrevivência, de condição de miséria das pessoas, eu acho que esse benefício emergencial ele vem justamente nessa ideia que reforça mais ainda o caráter alimentar também dessa parcela, essa natureza jurídica, né? Então, nesse confronto com a pensão alimentícia, que, como o Yuri bem disse, o próprio nome já reforça esse caráter alimentar também, nós estamos numa situação que eu acho que ambas as partes não podem, vamos dizer, perder direitos, né? Usando aqui um termo mais aberto, já que é a ideia de descomplicar o direito, né? Que nenhuma das partes pode abrir mão do seu direito. Então, a questão maior, eu acho, como o Yuri ressaltou, é a operacionalização disso. Como que vai ficar na prática essa informação de que o empregado já recebeu e como que essa penhora será feita. E aí, agora, a gente vai refletindo, por isso que é bom bate-papo, sem muita regra, sem tudo, né? Só faltou uma cerveja aqui, que pelo horário ainda não é possível, né? Ou um vinho, né? É só mandar um abraço aqui para o pessoal do Fortaleza, de Fortaleza também, o maior time do mundo, né? Não sei se vocês sabem aí, mas enfim, fica um abraço saudável. Terra boa, né, Yuri? Da minha amiga Carla, radicada em BH como você, que não sai daqui nem por decreto. E o Fortaleza emprestou o melhor treinador, Rogério Ceni, para o nosso Cruzeiro. Foi bom demais. Não souberam aproveitar, viu? Mas eu fiquei refletindo aqui, gente, pensando não só sobre a pensão, mas é um outro problema que eu já tive aqui não diretamente da minha advocacia, mas a gente vai exercitando aí nas consultas esse raciocínio com base principalmente no BEPER, e duas indagações me surgiram bem próximas dessa da pensão, e eu queria refletir com vocês. É muito comum hoje os empregadores disponibilizarem para os trabalhadores planos de saúde coparticipativos. Então, eles contribuem à medida que usam ou pagam parte da mensalidade, e por aí vai. Então, nós temos aquelas duas situações envolvendo a suspensão, que eu acho que são as mais polêmicas. Essa primeira, que o trabalhador só recebe o benefício, né, o BEPER, e aí minha indagação é basicamente a mesma. Nessa situação, aí temos um caráter um pouco diferente. Na outra ponta, nós temos uma entidade, plano de saúde, ou o próprio empregador que faz esse repasse, né, depende do contrato como é ajustado, o empregador ali como um mero intermediário. Então, nesse primeiro cenário, em que só há o fornecimento, o recebimento pelo trabalhador do BEPER, seria possível descontar dele essa quota parte do plano de saúde, seja da mensalidade ou seja da sua utilização, né, pelo trabalhador? E mais, vamos supor naquela segunda hipótese em que o trabalhador tem direito a 30% da remuneração. Nesse contexto, pode-se descontar desses 30%, né, que foi reduzida a remuneração dele pela suspensão em virtude da empresa ter faturado mais de 4,8 milhões aí no ano calendário 2019. É possível descontar desses 30%
esses valores? Quais são as impressões de vocês aí sobre isso? Deixar o Thiago começar aí essa aí, tá? Tá. Julião, eu acho que desconto salarial, né? Os descontos salariais têm que ser previstos em lei. E quando a gente fala no benefício emergencial no BEPER, não é salário, né? E esses 30% que são pagos enquanto ajuda compensatória, que a medida provisória reforça também a sua natureza indenizatória e, portanto, não salarial. Então, por esse motivo, eu entendo que não poderia haver dentro da ajuda compensatória, nem dentro do benefício emergencial, qualquer tipo de desconto por falta de previsão da própria medida provisória. Essa é a minha opinião em relação a essa temática. Não sei se os brilhantes colegas aí concordam com essa visão. Agora é o Yuri, estou esperando. Olha, temática difícil essa, também mais uma vez. A princípio, eu tendo a concordar com essa perspectiva aí do Thiago, de que realmente não seria viável, mas eu confesso que eu fico assim, um pouco em dúvida ainda. O plano de saúde ele continua ativo. Essa coparticipação que você coloca é uma coparticipação mensal que ele tem por estar usufruindo do plano, é isso? Exato. Que é descontada do salário, né? Descontada do salário. Ele autoriza isso, né, contratualmente ou mediante um aditivo, esse desconto. Entendi. Mas é descontada do salário. O BEPER, ele passa a ser esse benefício emergencial de natureza aí, que é quando a gente não sabe a natureza ao certo, a gente diz que é sui generis no direito, né? Mista. Híbrida. Também. Enfim, não é salário. Daí você descontar de um benefício emergencial que tem uma ideia de assegurar um mínimo existencial, e aqui a gente não tem mais o confronto de que é uma pensão alimentícia, que tem uma natureza também de mínimo existencial. A natureza dessa coparticipação de plano de saúde é um direito contratual, que não é, digamos, de natureza alimentar. Então, me parece, a princípio, que não seria viável descontar do BEPER, mas eu estou tendente a refletir ainda. Não estou absolutamente seguro dessa perspectiva. Não tinha pensado sobre esse caso ainda. Da pensão alimentícia eu já tinha refletido um pouco, mas do plano de saúde não. O que você pensa, Ricardo? Eu vou dar o contraponto. Ótimo. Eu acho o seguinte, não obstante seja um benefício, não tem a menor dúvida, não é salário, Tiagão, vocês estão cobertos de razão, não tem a menor dúvida, ninguém tem dúvida disso. Eu acho que, mesmo com a previsão legal de que os descontos só os autorizados por lei ou firmados em contrato, né, não obstante seja um negócio jurídico entre, em tese, um hipossuficiente, né, um contrato de adesão, onde a gente sabe como se explica isso, aquilo lá, etc., a simetria, aquela conversa toda. Eu acho que não permitir que se desconte, sendo que o empregado e sua família talvez precisem usar esse plano justamente em razão da pandemia, eu não vejo como uma alteração que cause qualquer prejuízo. E, pelo contrário, eu acho que é uma alteração em benefício no sentido de preservação da saúde e numa ponderação de valor aí, constitucional, entre desconto indevido e etc. e tal, e a garantia à saúde, eu acho possível. Agora, também não acho que não seria possível o empregador, pensando um pouco adiante, tentar negociar com os planos de saúde uma diminuição desse valor ou negociar com o empregado uma colaboração menor, desde que esse BEPER seja um valor inferior ao que ele sempre recebeu e pagou. Ou seja, casuisticamente, se ele ganha 2 e paga 2, aí não dá. Não é? A gente vai ter essas situações. Não é? Ele paga o melhor plano de saúde das redes hospitalares de São Paulo, particular, com direito ao helicóptero, etc., tal, para a família toda. E ele tem uma redução, talvez o BEPER nem pague isso. Né? Então, acho que é casuisticamente. Mas eu vejo com bons olhos, se isso demonstrado lá, quando chegar na vara que o Yuri cuida, né, eu acho que a boa-fé das partes Sim. tem um significado muito grande. Eu tenho dito isso. Quando o pessoal fala assim, tiraram o sindicato da negociação, Deus o livre, o sindicato é tudo. Eu acho que, em regra, o sindicato é o legítimo, tem que representar, o que está na Constituição tem que ser... Tudo isso eu estou de acordo.
Só acho que, em algumas situações, nós teremos ausência de boa-fé objetiva nesses acordos que o Supremo disse constitucionais. E nada impede que esse funcionário procure o seu sindicato e entre com uma ação lá na vara do Yuri e diga assim, olha, era uma farmácia, ela não precisava suspender, era um supermercado, era um restaurante de delivery, era um hospital, o faturamento aumentou. E o Yuri pode chegar e dizer assim, olha, o que o Supremo disse foi que o negócio jurídico formalmente é válido, tirando o ator sindical e colocando o empregado. Formalmente, constitucional, nesse momento. Só que lá na frente, nós sabemos que as nulidades poderão ser alegadas. Então, eu tenho essa visão um pouquinho diferente. Eu acho que vou fazer um contraponto também de pensamento, né? Eu também posso mudar, não tem problema nenhum. Mas... Eu estou na corrente do meio, viu, Ricardo? Júlio, e assim, só para esclarecer, na verdade, eu entendo, da maneira como o Ricardo expôs, que o plano de saúde ele deve continuar na linha daquela perspectiva da súmula 400, eu não lembro se é 440, né? Do TST, de que no período de auxílio-doença, que é quando mais se precisa, deve-se manter. Perspectiva objetiva, como o Ricardo falou. A minha dúvida é somente se é possível descontar do benefício esse valor, ou se o empregado ficaria como responsável por aquele pagamento, mas não seria um desconto automático em folha, mas que tem que manter, eu concordo com o Ricardo, eu talvez não tenha me feito entender bem. Concordo com essa perspectiva, minha dúvida é se pode descontar automaticamente do BES. Nossa, viu? De todos. De todos. Eu tenho até orientado, justamente por essa diversidade de entendimentos e da complicação que a gente tem enquanto advogado, eu tenho sugerido, né, pela criticidade do momento, se o empregador conseguir suportar a cota parte, né, que a grande parte acaba conseguindo, exceto micro e pequenos empregadores, para diferir esse pagamento, para fazer um novo ajuste escrito com o trabalhador, visando inclusive a boa-fé, a transparência, né, suspendendo, vamos assim dizer, a cobrança daquele primeiro mês, do segundo mês, sugiro que isso seja feito até mensalmente, e postergando, né, essa cobrança, que eu acho que é uma solução talvez intermediária para não ter um risco jurídico muito grande para as partes. Porque nós temos bons argumentos para os dois lados, como vocês três colocaram aqui, né? E é difícil, e provavelmente, se isso judicializar, vai ser aquela típica situação que nós vamos ter jurisprudência durante anos em todos os sentidos, né? Então, como o Ricardo bem colocou, casuisticamente, a gente tentar, diante da necessidade e da possibilidade de cada uma das partes chegar a um consenso. Você queria ponderar alguma coisa aí, Yuri? Júlio, sim, o Ricardo falou da questão, por exemplo, de acordos individuais eventualmente firmados com a farmácia, com o supermercado, com esses segmentos, né, Ricardo? Eu imagino que estão até superaquecidos no momento. Nesse caso, é muito importante a advertência que o Ricardo fez, no seguinte sentido: essas medidas provisórias, elas têm como objetivo assegurar a continuidade da atividade do trabalhador e da empresa. Então, empresas que não se enquadrem no próprio objetivo da lei estão fora do campo de aplicação desse diploma. Então, o que o Supremo disse é que os acordos individuais desta medida provisória são válidos excepcionalmente se firmados individualmente. Mas a análise do caso concreto pode mostrar que essa empresa, essa farmácia, não seria destinatária desse acordo individual porque ela não precisa, porque ela não está nesse estado de debilidade, nesse estado de fraqueza econômica que precise desse suporte do governo, que é dinheiro público. Então, se foi um acordo individual fora do objetivo da medida provisória, ele é nulo porque ele colide, porque ele confronta a própria essência da medida provisória. Isso aí eu também não tenho a menor dúvida. Esse é um debate que eu vou até tratar com vocês aqui um pouquinho à frente, a adesão do Supremo, mas eu concordo já integralmente com vocês. Não é um salvo-conduto para todo e qualquer empregador utilizar, né, e se poder valer de um, entre aspas, um benefício. Olha, não vou dispensar, quis onerar, então eu vou aplicar a suspensão contratual aqui, que ainda não vou ter custo nesse momento. Óbvio que o interesse, o intuito do STF não é esse. Mas só para ainda surgiu aqui, né, mandar um abraço para vários aqui, meu amigo Davidson, chegaremos na sua pergunta aqui, o Almir, né, a Caroline, a Jéssica e a Stephanie.
ela complementa a nossa reflexão aqui, indagando na situação dos casos de empréstimo consignado. E a Camila, né, que trabalha comigo, minha irmã aqui, também me mandou a seguinte reflexão. Se um critério que poderia ser adotado nesses descontos que a gente comentou, poderia ser aquele do empréstimo consignado, de, nesse momento, a gente limitar o desconto até 30% dos 30% que ele vier a receber, ou 30% do BEPER. Então, duas perguntas, uma esse parâmetro e outra, né, nós falamos da pensão, falamos da situação do plano de saúde e dos empréstimos consignados contraídos pelos trabalhadores. Como ficarão esses descontos? Sobre a questão da pensão alimentícia, e um percentual máximo, eu particularmente entendo que nós temos uma norma expressa lá no CPC, o artigo 529, salvo engano é o parágrafo 3º ou 4º, que prevê até 50% dos ganhos líquidos. Quando eu abordei a questão da constitucionalidade ou não do acordo individual com o pagamento do benefício, eu apresentei cálculos que para as pessoas que recebem até R$ 3.135 e tem uma redução de até 70% do salário, né, de salário e jornada, a perda salarial vai ficar em torno de 28,5%. E aí eu fiz esse contraponto de que a lei autoriza o desconto de até 35%, né, 30% ou 35%, a depender salário, verba rescisória, mas ela autoriza esse percentual e tem também esse dispositivo da pensão alimentícia de até 50% dos ganhos líquidos. Lembrando que é até 50%, não quer dizer que é 50%. Vai muito de tudo que a gente já falou, das circunstâncias do caso concreto, né, da necessidade, da possibilidade, esse binômio que norteia a fixação de alimentos lá no direito de família. De modo que, para efeito de pensão alimentícia, eu acho que tem uma regra expressa que permite, de acordo com o caso concreto, um pouco mais. Agora, essa questão do empréstimo consignado, eu vou deixar aqui os colegas abordarem, porque é um pouco mais complexa. Então, a gente tem que compartilhar o difícil, né? Ainda mais para os mais velhos, né, Yuri? Sobrou para você, Ricardo. E aí? Verdade, eu falar de mais velho, que o Ricardo, eu ainda tenho um outro cabelo branco, o Ricardo não tem nenhum, rapaz. Então, foi uma ironia, para ficar bem claro, né? O velhinho aqui sou eu, tá? E aí, Ricardo, crédito consignado? Não pinto, viu? E aí? E eu já dou uma retocada, uma tonalizada de vez em quando. Olha, eu acho que, assim, a pergunta é excelente, mas para ela eu não tenho resposta, a não ser que, na minha modesta opinião, eu acho que não se aplica esse tipo de previsão normativa para essa situação, por uma razão muito simples, porque as situações serão diferentes em cada caso. Então, isso que eu acho, Yuri, o Thiago e Júlio, que as pessoas não têm, talvez, compreendido, é que a gente estava muito acostumado com o direito da subsunção do fato à norma, o tudo ou nada, entendeu? E a gente precisa construir um direito não conforme a lei, mas conforme o direito, como os alemães fizeram, sabe? Eu acho que essa conformação, caso a caso, tudo bem, aí alguém vem e diz assim, mas aí vai ter um ativismo, né? O pessoal morre de medo, não é? Mas é engraçado, porque quando você pega, por exemplo, aqueles que defendem essa situação sindical, que a gente vai conversar daqui a pouco, o cara pega lá, a Constituição é clara lá o que são quais são as cláusulas pétreas, né? Só que aí ele arrasta isso para os direitos fundamentais, não é? Mas ele não admite que você faça a mesma ponderação entre, por exemplo, o sindicato e o direito à saúde, o direito à vida, o direito, né? Então, o que eu acho? A gente precisa ter uma certa coerência com relação a isso, e aqui é importante dizer, e eu tenho aqui que eu dei uma aula ontem disso, ó que sorte, e as pessoas não perceberam que no Código de Processo Civil há autorização para ponderação de direitos e de normas. E aqui eu estou falando norma-regra e norma-princípio, não é? Não é o que o Supremo faz? Então, olha o que diz, olha que legal. Parágrafo 2º do 489, onde a gente trata das fundamentações que vocês sabem das decisões. Olha o que diz. No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada
enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentaram a conclusão. Cara, o que isso aqui diz? Isso aqui diz o seguinte: nós estamos numa época de pandemia, que o Yuri vai pegar o caso da farmácia e não vai ter a mesma sentença do caso da escola que fechou, da quitanda que fechou. E ele vai dizer, gente, aqui não dá, isso aqui não encaixa. Não é? É isso que eu acho, que eu defendo como uma construção do direito. Sabe? Porque aqui, Yuri, aqui, Tiago, Júlio, a gente consegue, tendo a fundamentação, nós temos o devido processo legal, nós temos o direito de recorrer, nós temos o direito de defesa, e aí nós vamos adiante. Né? Agora, querer que tudo esteja pré-pronto no século XXI, não é? O direito sempre correu atrás do fato, e agora os fatos são acelerados de um jeito que... Então, sabe, o pessoal quer receita de bolo para julgar processo. Isso não existe mais. E de nós advogados também, né, Ricardo? Uma resposta pronta, objetiva e sem risco. Também. Então, por exemplo, a lei diz que a testemunha no sumaríssimo precisa receber um e-mail. Cara, pode ter acontecido um problema e você não ter conseguido fazer isso? Diga ao juiz. O problema foi esse. Ué, qual é o problema? Tudo é passível de justificativa desde que a boa-fé esteja presente e desde que valores, porque o CPC quer que se julgue o mérito, ele não quer que se... sabe? Essa é a construção do direito nos dias de hoje. E é do direito, não é da lei, meu. Pelo amor de Deus, não dá mais para falar nisso. É por isso, né, Ricardo, que se fala que o direito... Existem essas afirmações que a gente estuda lá na Teoria Geral do Direito, no começo do curso, que o direito ele é cronologicamente velho, porque esse dogma da completude do legislador ele é ultrapassado há muito tempo. Ele não tem como prever todos os fatos da vida, né? Então, é realmente bem difícil. Mas, Tiagão, queria acrescentar alguma coisa aí? Não, eu queria fazer só um contraponto, assim, a título de reflexão em relação a isso que o Ricardo falou, porque é algo que me aflige também muito nas minhas próprias fiscalizações, né? Essa questão de, muitas das vezes, você está diante de um caso concreto, a lei diz uma coisa, mas aquele caso concreto, talvez, ele flexibiliza um pouco. Mas até que ponto, né, o direito, né, a norma, no seu caráter abstrato, geral e impessoal, né, quando que a gente, isso é uma coisa que eu durmo com ela todos os dias, me questionando, até quando vai esse bom senso do agente público, eu enquanto fiscal, você enquanto juiz, porque toda vez que eu falo de boa fé e bom senso, há um lado subjetivo. E toda vez que a gente fala de subjetividade também, a gente abre um espaço grande, aí vamos falar assim, de um momento de crise que a gente vive do nosso país, de um espaço grande para as fraudes também, né? O que o garante eu, Tiago, enquanto fiscal, de dizer que o administrado X ele estava de boa fé, porque eu entendi na minha subjetividade, até quando vai esse limite da adequação ao caso concreto, até que ponto vai essa valoração do agente público sobrepondo a norma abstrata, geral e impessoal. Eu sei que muitas das vezes o direito ele vai ser incoerente, né? Você pega aí, eu brinco muito em sala de aula a questão da lei seca, né? A lei seca ela é rígida, mas você pode pegar aí, você tomou ali um copo de cerveja aí, e saiu e foi pego na blitz, você vai ter a mesma punição do cara que tomou 2 garrafas de vodka, né? Descomplicando bem aqui o direito. Poderia esse agente público, né, o guarda ali, ao me parar numa blitz, fazer esse juízo de valoração, entender que há uma subjetividade, que há um bom senso, porque... Então, sempre quando eu trago para essa esfera do caso, da concretude, do operador, eu acho que a gente responsabiliza muito, né, o agente público, e aí eu acho que os nossos valores pessoais entram em jogo, né? Todos nós somos seres humanos que fomos criados com experiências de vida, que cria na gente, né, certos valores e certas morais. Então, até que ponto essa subjetividade minha, ela atrapalharia ou ela ajudaria o direito? Essa é a minha questão, entendeu? Realmente não são situações simples. Você quer comentar mais alguma coisa, Ricardo? Não, estou feliz. Eu vou até aproveitar o Tiago aqui, fazer 2 perguntas em uma, continuando o Beper para a gente esgotar, né, esse assunto, para não ficarmos indo e voltando. No meu dia a dia, né, em conversas que eu tive com colegas, eu notei algumas situações que eu
não entendo, vamos dizer, muito justas, né, que casa até com o que a gente está mencionando aqui. Na medida em que a MP, acho que até o próprio Yuri, não me lembro se foi tratou disso numa live da MAT, ou o Fabrício, não lembro exatamente, aquela situação do conceito que a MP traz de benefício continuado, se abrange, né, todos pensionistas, ou quase todos, do INSS, que, portanto, já recebem um benefício do órgão de previdência e não poderiam acumular com esse BEPER. Por exemplo, o aposentado. Eu até falo, o cara trabalha em uma grande empresa, recebe R$10.000, tem o seu contrato suspenso, é um acordo, mas como diz o próprio Ricardo, eu concordo, isso é inerente ao contrato de trabalho, é um acordo quase de aderência ou adesão, né? E ele, enquanto aposentado, vamos supor que ele receba lá R$2.000, R$3.000 do INSS, ele não vai poder receber o BEPER, nem sequer os R$1.813 que ele se encaixaria. Então, uma primeira reflexão que eu queria, né, trazer até nesse sentido de bom senso, de tudo que a gente está conversando, haveria a possibilidade, na sua visão, Thiago, depois aí Yuri e Ricardo, de se entender como ilegal, né, fazer uma interpretação mais extensiva da MP, no sentido de que quem é aposentado e não tem direito ao BEPER não pode ter o contrato suspenso, né? Como que ficaria isso? E até emendando também uma segunda reflexão, se alguns trabalhadores também, talvez o intermitente, que existem algumas polêmicas de acumulação de benefícios, como que fica isso na sua visão? Aí, Thiago, depois passa aos demais. Bom, Julião, essa pergunta aí ela é bem recorrente, né? Eu trabalho também lá no Ministério assessorando um grupo de e-mails com as dúvidas atinentes a esse período de pandemia. E essa tem sido uma das dúvidas mais recorrentes das pessoas que são aposentadas, né? E tiveram o seu contrato de trabalho suspenso, ou redução de jornada e de salário proporcional. A primeira questão que eu acho que já ficou clara, né, pela medida provisória, é que aquela leitura do benefício de prestação continuada que ela faz lá na MP 936, ela só excepciona a pensão por morte e o auxílio de doença acidentária. Então, qualquer outro benefício geral previdenciário, ele entraria na regra de não poder cumular com esse BEPER, né? Então, essa seria a primeira questão. E aí, em cima disso, vem a dúvida. O fato dele não poder, então, receber esse benefício emergencial, a empresa poderia, então, se beneficiar de um acordo individual com esse trabalhador que é aposentado, ou o fato de autorizar o acordo individual é só no caso em que o empregado vai receber o benefício emergencial. E aí, a minha opinião, né, opinião pessoal, lembrando que aqui eu falo pessoalmente, nada institucional, a minha opinião pessoal é no sentido de que, neste caso, a medida provisória, entendo que seria mais coerente entender que, ao relativizar a presença do sindicato, como o Supremo fez agora, nestes acordos individuais, teria que haver uma contrapartida do Estado, né? E dizer que essa contrapartida do Estado é só a aposentadoria que ele já recebia, eu não vejo isso como algo coerente dentro do propósito dessa medida provisória. E aí eu falo que o direito do trabalho ele vive a crise dos princípios, né? E toda vez que um direito vive crise principiológica é muito perigoso, porque a gente vai esquecendo os princípios e aí toda norma começa a ser passível de ser aceita, né? Então, assim, lembrando que o princípio do trabalho ainda é o princípio da proteção, né? Que a gente ainda não migrou para o direito civil, dentro dessa ideia, como que você protegeria, né, um trabalhador dentro de um acordo individual, que, como o professor Ricardo já adiantou aí, né, um contrato de natureza praticamente de adesão, né, onde a manifestação de vontade dele é totalmente relativizada, sem ele ter, no mínimo, a contrapartida, né, do governo. Então, ele teria uma suspensão do contrato dele, sem recebimento nenhum de salário, por meio de um acordo individual de trabalho. Então, acho que isso gera uma polêmica, assim, gigantesca. Então, esse é o primeiro caso, a primeira pergunta que você fez em relação ao aposentado. Então, entendo eu que não seria possível, na minha visão, por meio desse acordo individual. Poderia, sim, por meio de uma intervenção do sindicato, um acordo ou convenção coletiva, aí suspende ou reduz o contrato desse aposentado. Agora, se beneficiar da MP 936, sendo que Thiago, esse trabalhador... Até acrescentando, e se o empregador pagar ajuda compensatória? Boa pergunta.
Aí você complica a situação, né? Vamos complicar, ué. Legal. Aí o Júlio perguntou, só para, como a gente está falando aqui, num ambiente mais descomplicado, né, Júlio? Essa ajuda compensatória para o público que está aí nos assistindo seria um pagamento por parte da empresa, mas que não caracteriza salário. É uma verba de natureza indenizatória, como se fosse uma ajuda, né, dada pelo empregador. Se esse empregador ele atua com essa verba de natureza, com essa ajuda compensatória, aí sim eu entendo que ele está equilibrando essa relação. Aí eu já não consigo ver aí tanto, né? Você feriu um princípio do direito do trabalho, que ele está atendendo a questão principal, que é manter o trabalhador com o seu poder de verba de natureza alimentar, né? Por mais que seja uma ajuda compensatória, o objetivo dela também é colocar alimento para esse trabalhador. Então, eu continuo achando que se realmente pagar essa ajuda compensatória, lógico que numa análise imediata aqui, né, porque a pergunta veio de plano, entendo que não haveria um problema maior. Mas por questão prática, Julião, eu acho que vai ser difícil o empregador querer pagar essa ajuda compensatória nesse período de suspensão contratual, a não ser que seja uma redução de jornada e de salário. Aí sim, porque a ajuda compensatória pode ser paga nessas duas modalidades, né, tanto na da suspensão quanto na redução. Se for na suspensão, eu não vejo muito aplicabilidade prática para o empregador fazer esse pagamento, assumir para si um custo que seria do governo. Ele não teria vantagem nenhuma. Agora, na redução, talvez sim, isso poderia ser viável. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Pode falar. Pode falar, Tiagão. Pensei que você ia concluir. Pode falar. Não, eu só quero saber, Júlio, você quer que eu já fale do intermitente agora? Vamos dividir, porque senão vai ficar muita coisa para depois eu volto no intermitente, que eu acho que é ainda mais intrigante. Bora lá. Não, pois é, na verdade, eu queria só falar uma coisa para não parecer incoerente da nossa parte, né? Porque o nome do canal é Descomplicando o Direito do Trabalho. Aí o Júlio falou assim, não, vamos complicar, mas a ideia... Não, o Thiago falou vamos complicar, eu falei vamos descomplicar. Eu entendi você falar vamos complicar, mas a ideia é complicar para depois descomplicar, para que complicados por aí. Bom, mas, Tiago, eu já tinha abordado essa questão realmente numa live, eu tinha já refletido, e eu concordo integralmente com o que você falou. Uma das premissas fundantes de se entender como válido esse acordo individual é justamente a contrapartida que o Estado está dando para preservar uma renda de maneira mínima. E aí, se você vai suprimir por inteiro, isso perde um sustentáculo, um alicerce estruturante da validade desse acordo. Então, é o meu posicionamento por hora também como professor, não falo aqui como juiz, né? Mas é o meu posicionamento. Acompanho integralmente as observações do Tiago. Se o empregador custear, assim como o BEP não vai ter natureza salarial, essa ajuda de custo também não teria, então eu acho que estaria bem atendido. A redução de salário de jornada é que é mais complexa, porque você reduz o salário de jornada, o empregador paga uma parte e a outra parte seria paga com o benefício do governo. Se ele vier assumir essa parte como ajuda compensatória, tudo bem, mas acho que também em termos práticos ele dificilmente vai querer fazer isso. Então, o conselho, a sugestão, assim como cidadão, era que para essas pessoas que recebem benefícios de prestação continuada que vão impedir a percepção do BEP, que se adotasse outra solução, antecipação de férias, teletrabalho, que se tentasse viabilizar outras formas lá da 927, banco de horas, que não essas da 936, né? Contraponto, Ricardo? Quem sou eu? O terceiro geralmente não lê tudo, sabe? Ele só ouve. E ele dá uma acompanhada, né? Então, eu só acho uma coisa, que a gente não pode esquecer que a ideia da medida provisória, primeiro, assim, historicamente, e sendo bem honesto, e aqui não estou defendendo o governo nenhum, porque eu não sou de partido nenhum, estou nem aí para política e nem ideologia nenhuma, estou falando tecnicamente, estou falando da historicidade, né? Para dizer que eu nunca vi, primeiro, um estado de emergência como nós passamos, e dentro de um estado de emergência, eu nunca vi uma atuação tão rápida e eficaz que envolvesse uma tríplice aliança, empregado, empregador e Estado. Isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que reconhecer, independente de qualquer coisa, não é? O Estado agiu rápido, gostou, um gostou, o outro não gostou, tirou o sindicato, pôs o sindicato, não importa, mas agiu rápido e agiu para preservar. Há até alguns colegas, como o Antônio Carlos Aguiar e o Calvé, né, que escreveram um artigo interessante que não seria nem necessária a participação sindical, porque o interesse não era
contraposto, o interesse era idêntico, que era preservar emprego e salário. Então, é uma visão interessante. Então, veja só, na minha opinião, eu acho que se eu retirar qualquer base desse tripé, cai a aplicação da medida provisória. Eu penso de uma forma bem simples. Não é? É Estado, empregado e empregador. Eu não posso tirar nenhum desses partícipes dessa relação. Se eu tirar a medida provisória, não se aplica. Simples assim, eu acho. Não é? Então, se não tem o BEPER, se não tem, não é a medida provisória. É o que o Yuri falou, dê seu jeito. Resolva de outra forma. Né? Agora, uma coisa que é curiosa é o seguinte, a gente também, fazendo uma outra reflexão, não pode esquecer que a medida provisória veio para garantir uma renda mínima, não é isso? Não é isso? Sim. E o cara que trabalha já tem uma renda mínima, ainda que da Previdência, vamos refletir sobre isso. É um tema realmente, na minha visão, com os 2 pontos muito bem colocados. O ideal, né, o Ricardo me pontuou, o governo agiu, mas o ideal, se a gente for imaginar também sem ideologia, eu falo isso para os meus alunos, que hoje, né, quando a gente trata de direito do trabalho, muitas pessoas levam para o lado político, e o que a gente está discutindo aqui é simplesmente técnica. Se fosse no mundo ideal, deveria se acumular os benefícios, o Estado deveria garantir a remuneração ao trabalhador, independentemente de quanto ele recebe mensalmente, princípio da estabilidade financeira e tudo mais. Diga, Thiago. Não, pode terminar aí, desculpa. Não, era só essa ponderação que eu queria fazer, porque eu, sinceramente, não tenho uma opinião formada. Eu tendo a concordar mais com o Ricardo no sentido da aplicação da norma, que ela foi construída, bem ou mal, critique ou não, sobre esse tripé. E, a partir do momento que a gente faz essa interpretação extensiva que eu lancei aqui, a gente deixa ela, vamos dizer, manca. Né? E, muitas vezes, o que me vem aqui, eu advogo muito para empregadores, é aquela situação, via de regra, vou pensar no aposentado, já é uma pessoa que já está num grupo de risco. E essa pessoa, então, o empregador fica naquela situação. Se eu não suspendo, por exemplo, o contrato dele, eu estou incorrendo, né, num risco à saúde dele, sendo que é dever do empregador zelar pelo meio ambiente de trabalho seguro. Por outro lado, se ele suspende o contrato, ele está incorrendo o risco de não ser considerado válida a suspensão futuramente e ter que arcar com os pagamentos integrais da remuneração, o que pode prejudicar aí a lógica do MP de preservação de outros empregos. Então, o exemplo que eu dei aqui, propositadamente 10 mil, então vamos supor que ele fique 2 meses com contrato suspenso, 20 mil, seja o trabalhador mais caro de uma pequena empresa. E o que ele vai ter que retirar dos outros? Será que isso não vai gerar uma demissão? Né? Aqueles princípios, né, como o Thiago elencou aí, que a gente tem que tentar harmonizar nos casos concretos. Então, são essas reflexões aí que eu faço, mas, de fato, são problemas, né, que, embora o Estado tenha participado, a gente fica com esses dilemas. Isso não tem, né, não tem muita saída. E quanto ao intermitente que a gente estava comentando, Thiago? Bom, é só fazer um adendo aí, um complemento a essa pergunta anterior, que eu acho que esse posicionamento do Yuri foi brilhante no sentido de que existem outras medidas, né, não só a suspensão e a redução, passíveis pela medida provisória 927, que viabilizariam também, né, essa continuidade, essa preservação do emprego. Talvez não fosse a mais, né, que atendesse mais ao interesse, mas há uma outra alternativa dessas flexibilizações de férias, de banco Mas aí, de Thiago, horas. só imaginando o seguinte, que a empresa, eu tenho vários clientes assim que não estão em atividade, zero. Então, fica um banco de horas lá para frente ser usufruído, férias, eu entendo que só pode adiantar um período aquisitivo, pela própria natureza jurídica das férias. Então, foi um remédio. E aí, olha as inseguranças que ainda tem para ele adotar esse outro tipo de situação. Um banco de horas que ele vai ter 2 meses de horas para pagar, partindo daquele pressuposto que já é um trabalhador mais velho, aposentado, uma situação econômica complexa, e se ele, então, for dispensado posteriormente, vem aquela outra discussão do banco de horas negativo, como é que fica isso? Então, assim, é uma situação muito complexa. Né? São só... Verdade, Júlio. Porque, nesse caso específico, é como se a gente estivesse admitindo uma suspensão que não é que a pessoa vai ganhar menos, ela vai ganhar nada em relação ao trabalho dela.
E aí entra também em cena no direito, né? Tentando falar aqui de um modo simples, mas no direito tem muitas teorias, tem convenções internacionais, e aí tem uma que traz a aplicação do dever de adaptação razoável, de acomodação de determinados valores que seriam mais sensíveis. Como você disse, geralmente vão ser pessoas de uma idade mais elevada, e talvez isso exija, a partir de uma função social, uma acomodação um pouco, digamos, mais sentida por parte da empresa. Agora, o tema é muito polêmico, né? Eu não posso dizer que essa é uma questão que certamente vai ser decidida dessa maneira pelo judiciário, sim. Não. É um tema em aberto aí. E, justamente, considerando o risco de uma interpretação que a gente possa vir a ter nesse sentido, o trabalho de consultoria do advogado, o trabalho de uma análise de risco em programa de compliance fica ainda mais potencializado, porque é um risco a ser considerado de um impacto que pode ser significativo. E aí fica até a dúvida, né? Poxa, para esse trabalhador, será que é melhor ele ficar tendo 60 dias de suspensão, depois mais 30 de redução de jornada de salário em 70%? Ou será que é melhor para ele, então, ser dispensado e receber... o problema é que, na verdade, sim, ele não vai receber o seguro-desemprego, né? Ele vai sacar o FGTS, mas seguro-desemprego ele também não vai receber. Então, dá até para fazer esse contraponto que eu não teria dito. Olha, a dispensa, que é o que a gente quer evitar, levaria a um caminho de não ter a percepção do seguro-desemprego. E é um contraponto interessante de se fazer, né? Olha, a gente quer evitar a dispensa. Se ele fosse dispensado, ele não receberia também, porque já há um mínimo existencial assegurado. São contrapontos aí, são reflexões a se fazer. Até pensando alto aqui, Yuri, desculpa te interromper, Thiago, já te volto aí para você. Me ocorreu aqui que eu mesmo mencionei, olha, então, eu já falou assim, não seria possível essa suspensão, estamos nessa discussão, ou seja, partimos da premissa que, se isso um dia judicializar, pode ser declarada nula essa suspensão e, consequentemente, devida à remuneração do período. Um artifício médio, já que entendo não ser possível o judiciário e trabalhos determinar o pagamento pelo governo, né, contrariamente ao disposto na letra fria ali da MP, falou, não, ele tem direito de benefício por as questões principiológicas, enfim, seria, ao invés de declarar nulidade, determinar que o empregador pagasse como ajuda compensatória o valor equivalente ao BEP para que esse trabalhador tivesse direito. Seria um meio termo de modo a não onerar, enfim, pensando alto aqui, né, com você, só para lançar uma reflexão. Esse assunto é polêmico mesmo. Esse é um dos mais polêmicos, porque fica um pouco incoerente, né? Porque ela admite acumulação entre dois contratos ativos, né? E muitas das vezes o cara que está com um contrato ativo, aí ele tem dois benefícios que ele recebe do governo. Aí isso não há incoerência. Agora, o que está aposentado, que às vezes tem que gastar mais com medicamento, tem um custo de vida às vezes adicional, né? Esse aí, ele realmente fica, vamos dizer assim, desguarnecido por essa leitura aí do... Antes de você passar para a resposta do intermitente, eu prometo que depois disso eu já silencio e deixo você abordar, mas realmente eu acho incoerente esse tratamento díspare aí entre dois contratos trabalhativos e um contrato e a aposentadoria. Eu acho que até a aposentadoria envolve algum tipo de vulnerabilidade, seja idade avançada, e alguma contingência social. Previdência existe para isso. Então, se justificaria mais você ter aposentadoria e um contrato de trabalho do que dois contratos ativos, né? Que a pessoa está na sua plenitude, muito provavelmente na sua jovialidade aí, no espírito Ricardo Guimarães, né? Digamos assim. Eu pensei bem agora, acho que agora eu compensei bem. Mas eu queria só fazer a ressalva de do que o Ricardo falou. Eu também elogiei muito a 936, assim como eu critiquei a 927, como veio o artigo 18, né, que foi o revogado, eu elogiei muito a 936 porque foi uma norma em pouco tempo, em uma situação de emergência, que é uma situação que envolve toda uma pressão, que envolve toda uma expectativa, e foi uma norma que deu uma contrapartida estatal, foi uma norma que veio dar esse contributo, uma norma estruturada, uma norma, apesar de algumas incongruências, o que é normal, no geral, um trabalho muito bem feito para pouco tempo, na minha opinião. Então, essa aí realmente eu já elogiei e reforço mais uma vez. E um elogio, como o Ricardo disse, técnico. Aqui ninguém está fazendo análise de partido político, de predileção, de paixão político-partidária, não tem nada a ver com isso. Pronto. E opiniões pessoais, né, Yuri? Principalmente no seu caso e do Thiago, que fica absolutamente claro aí. Exatamente. Como professores.
queria dizer Tranquilo. que eu acabo de voltar à minha amizade com o Yuri, depois desse elogio, e que eu só queria entender um pouco de compliance e queria pedir para ele um livro, para ele me dar depois. Meu amigo, E quero seu aprender. livro está reservado aqui, tá certo? Quando você aceitar o convite de também dar aula na nossa pós-graduação do IEPREV, de Compliance Trabalhista, terei o prazer de lhe entregar pessoalmente. Aliás, a pós-graduação de Compliance Trabalhista do IEPREV, ela é certificada pela Faculdade Arnaldo, né, que tem aí o Júlio e o Tiago. Será um prazer, depois de passar essa pandemia, lhe receber aqui, viu, Ricardo? Se você me der um tema mais fácil, eu vou. Ele me deu o tema de recuperação judicial, falência e afins, Ricardo. Mantém Tá amizade ou não? Tá tranquilo. Para quem lida com empresa e com empregador, tá moleza. Vai só compartilhar as experiências. Mas e o intermitente aí, Tiagão? Bora lá. Essa do intermitente também tem muitas peculiaridades. E é engraçado porque tem o quê? Os últimos 6 meses, ou último ano aí, a gente tem fiscalizado muito contrato de trabalho intermitente, né, na prática. Então, tem me deparado muito com essa situação e é uma categoria de trabalhadores que, né, assim, eu fico bem incomodado, às vezes, com algumas questões que a própria lei cria algumas incoerências, como a questão do pagamento do seguro-desemprego intermitente, enfim. Tem diversas discriminações já para essa categoria. Agora, dentro da MP 936, ela também não permite que, se ele tem 2 contratos intermitentes, que ele cumule os benefícios, que lá no intermitente é um benefício fixo de R$600, né? O benefício emergencial dele é de R$600, porque o intermitente ele não tem uma jornada pré-pactuada com o seu empregador, né? O intermitente ele fica, para quem está nos ouvindo aí, à disposição de uma convocação do empregador. Então, ele não sabe quanto que ele vai receber no final do mês e ele não sabe quantas horas ele vai trabalhar naquele determinado mês. Este também, para mim, é uma categoria vulnerável. E também aqui a lei permitiu uma acumulação de benefícios para quem tem um contrato de trabalho normal e não permitiu a acumulação de benefícios para quem tem um contrato de trabalho intermitente. Ou seja, ao meu ver, o intermitente precisaria ainda mais desse auxílio emergencial do que quem, às vezes, está com um contrato de trabalho com jornada assegurada, com salário fixo assegurado. Então, aqui já haveria uma primeira incongruência. E a segunda, que é a pergunta que eu venho me fazendo esses dias aí, é o seguinte, e aí eu jogo para as 2 grandes mentes brilhantes aí que foram convidadas, que é o Ricardo e o Yuri também, para ajudar a gente a responder isso aí. Que é o seguinte, vocês acham que o intermitente, pelo fato dele não ter uma jornada fixa de trabalho, né? Ele não tem essa jornada fixa, a suspensão do contrato dele, em termos práticos, não influenciaria muito para o empregador, porque o empregador ele poderia simplesmente deixar de convocar o intermitente. Se ele deixar de convocar o intermitente durante 2, 3 ou 4 meses, a CLT não aplica nenhuma penalidade para este empregador. Então, este empregador vai ter interesse, e aí vem minha preocupação, em firmar um contrato individual com esse intermitente para dar a ele esse auxílio emergencial de R$600, esse benefício de R$600, o empregador estaria obrigado a firmar esse acordo individual com o intermitente, caso ele tenha paralisado as suas atividades, ou ele pode simplesmente deixar o intermitente de lado, não fazer as convocações durante esse período, e ele falar, eu não vou correr atrás de formalizar essa suspensão, não, porque para a minha empresa não está fazendo diferença nenhuma. Eu poderia convocar ou não convocar, afinal, ele é o trabalhador intermitente. Ao meu ver, né, minha opinião, é que isso poderia ser revisto de uma forma na qual a empresa tivesse, né, a obrigatoriedade de fazer a suspensão para auxiliar ele a receber esse benefício, mas aí jogo a pergunta aos senhores aí para ajudar nessa reflexão. Yuri ou Ricardo? Os mais novos, Yuri. Tá bom. Não, é que das 2 últimas vezes eu acho que eu falei antes do Ricardo, então era para deixar à vontade. Mas é uma situação muito delicada. Como o Tiago falou, o intermitente no direito brasileiro, ele admite a figura do chamado contrato 0 hora. Então, você tem emprego, mas pode ser que você nunca trabalhe e que você também nunca receba nada, né? Figura que eu particularmente critiquei muito na época da reforma trabalhista,
porque a regulamentação foi muito abrangente. A regulamentação garantiu um emprego que não se garante renda alguma. Isso, para mim, não é só estatística, é só formalidade, retirar da fila de desempregados ali uma pessoa, artificialmente, né? Então, essa é a realidade. E aí o intermitente ele tem uma particularidade que o contrato de trabalho dele ele pode ficar suspenso, como o Tiago falou, por anos. Pode ficar lá suspenso sem prestação de serviços e sem pagamento de salário. E aí a gente tem a possibilidade de suspensão de um contrato de trabalho que já tem como sua nota uma suspensão quase que permanente, né? Ou sazonalmente, periodicamente. Mas eu acho que assim a ideia é você assegurar a renda mínima às pessoas. Inclusive, para quem não é empregado, se tem um benefício assistencial que foi criado pelo Congresso Nacional, que esse não vai ter direito porque ele tem um vínculo de emprego, que não garante nada. Então, para o intermitente, a solução tem que ser diferente, e eu acho que sim, ele tem direito que o empregador consinta, né, que o empregador, na verdade, promova e transmita essa informação de benefício emergencial, porque, do contrário, é admitir que o empregador, mesmo sem ter qualquer prejuízo, possa deixar a pessoa em situação de marginalidade. E aí isso não é concretizar a função social da empresa. Portanto, eu tenho essa perspectiva de entendimento aí do Tiago também. Contraponto. Vou dar uma opinião aqui para o Yuri. Bom, concordo com tudo que o Yuri falou. Acho o seguinte, só tem uma situação que eu acho que é um pouquinho delicada, só um raciocínio que eu queria fazer. O que não é continuativo, perene e sazonal, como bem disse o Yuri, é difícil de ser suspenso, não é? Porque a suspensão já é inerente à relação, não é? Então, a gente pensar nisso. Agora, eu quero fazer o seguinte contraponto. Este contrato, no meu modo de ver, é uma das coisas mais, digamos assim, inusitadas para o direito do trabalho na forma que nós o reconhecemos e o conhecemos, não é? Com sua principiologia, etc. Exato. Então, um contrato em que nada se garante, nada se tem, ele, para mim, em tese, ele dá um benefício ao empregador irrestrito, certo? Já há assimetria, e se aumenta-se essa assimetria com essa permissividade de que se chame a hora e tempo e modo que se queira para a realização do trabalho. Considerando que o empregador se valeu disso, não é? Ao longo de determinado tempo, o mínimo que ele pode fazer agora é não abandonar o empregado à marginalidade, e por isso, nesse ponto, eu estou com o Yuri mesmo. Há necessidade de comunicação, não é? E acho, inclusive, que se não existir essa comunicação, há a possibilidade, inclusive, de ingresso pelo empregado de uma ação para reconhecimento disso, porque nós estamos tratando de saúde e sobrevivência. É assim que vejo. Se no momento anterior, no estado de normalidade, a lei deu um benefício ao empregado para gastar menos, agora ele, no mínimo, tem que se preocupar com o direito à informação que o empregado tem com relação à informação dada ao Estado, para que o Estado, sim, resolva a situação do intermitente, não é? E, se necessário ainda, que pague um pouquinho da verbinha indenizatória, né, Yuri? Compensatória, não é? Se for numa conta... porque, gente, a situação não há lado. A situação é de sobrevivência. E é assim que eu acho. Por isso que eu acho que é diferente olhar o direito para trás, mas tem que olhar a história da época, por que aquilo existiu, do que pegar a história de lá e dizer... e o legislador, o espírito da lei, sabe? Aí você tem que ir num centro de Umbanda para descobrir o espírito da lei, e quem fez. Isso não existe, não é? A gente tem que olhar e falar, não, historicamente isso aqui foi criado por isso. Essa foi a ideia da Constituição de 88. Trazer isso para os dias de hoje. Como são os dias de hoje? São assim. Então, por essa razão, hoje, eu não posso interpretar a Constituição Federal de uma forma estática. Eu tenho que interpretar a Constituição Federal sistemicamente, etc. Então, essa é a minha visão. Agora, eu estou de acordo com os meus queridos, as mentes brilhantes aqui desse debate e a juventude do Yuri. Pessoal, já tem mais de uma hora aí de live, eu não quero prendê-los muito aí hoje, feriado, vocês gentilmente atenderam o meu convite, mas tem duas outras coisas que eu queria tratar aqui antes da gente encerrar, para não tomar muito tempo. Teriam muitas outras, como audiências virtuais,
contratos de aprendizagem, mas aí a gente ia ficar aqui, né, a tarde inteira, a gente vai ter que marcar um outro bate-papo. Antes de passar para a adesão do STF, a gente comentar e encerrar essa questão, eu queria só lançar para vocês aí, sem apertar demais, principalmente o Tiago, que a gente estava comentando aqui rapidamente antes de entrar ao vivo, da revogação da medida provisória 905, né, que limitava em muito a atualização da fiscalização do trabalho, bem como as outras MPs. E aí uma reflexão que eu tive, uma preocupação que eu tenho é a seguinte: a função hoje, né, basicamente, de grande parte, né, do Ministério da Economia, né, não mais Ministério do Trabalho, que eu até brinco muito isso com o Tiago, né, Tiago? Mas é orientativa. E minha dúvida é a seguinte: isso tem uma duração, né, um prazo previsto das MPs. Pode haver uma fiscalização posterior, quando, vamos dizer, acabar essa função meramente orientativa do Ministério da Economia. E, a partir daí, gerar uma autuação por esses fatos pretéritos ocorridos durante a vigência da MP ou das MPs. Eu não sei se eu me fiz entender bem, que hoje a função, durante a vigência da MP, nós temos necessárias diversas fiscalizações, ela está absolutamente limitada. E a minha indagação fora desse escopo orientativo, se daqui 6 meses pode o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Economia hoje, perdão, autuar um empregador por um descumprimento da legislação que não pôde ser feita, a autuação que não pode ser feita durante o período de vigência da MP, justamente pela função ser somente orientativa. Ou seja, diferir, vamos dizer assim, trocando em miúdos, o período, o momento dessa autuação, mas por um fato ocorrido no presente momento. Bom, perguntinha fácil, né? Tiago, né? Tiago que responder essa. Por isso que eu falei começar com o Tiago, sem apertar ele demais, para ele descomplicar para nós. Tiago, aquilo que eu te falei, o princípio da tripla visita. Tripla visita. Bom, a gente estava brincando aqui em off antes de começar, né? Aproveitando o espaço que é descontraído. Falar só um pouquinho antes, Júlio, de entrar nessa pergunta, que realmente a fiscalização ela veio passando, né? Eu entrei no Ministério do Trabalho, ainda era Ministério do Trabalho, em 2010, né? Eu sou do concurso de 2010. E quando eu entrei no Ministério do Trabalho no concurso de 2010, era outra, vamos dizer assim, outra estrutura, era outra forma de valorização, né? Então, a fiscalização do trabalho, ela vem passando, né, por um processo aí, de desmonte, desconstrução, já vem um bom tempo, né? Isso na minha visão pessoal, obviamente. Agora, as medidas provisórias, tanto a 905, que ontem foi revogada, né? Ontem ou antes de ontem, e agora as medidas 927 e 936, eu acho que todas elas, né, alertaram sobre a fiscalização. A 905, vamos deixar para o final, se a gente for trabalhar com ela, porque ela já foi revogada. A sua pergunta é sobre a 927 e a 936. Na 936, ela já autoriza a fiscalização do trabalho a verificar estes acordos de redução de jornada, né, e de salário e a suspensão do contrato. Então, tudo isso que a gente está discutindo aqui, se eu, enquanto auditor fiscal, chego numa empresa, me deparo com um contrato individual de suspensão do contrato de trabalho, aquele empregador está recebendo o benefício, né, emergencial, mas a prestação de trabalho, a gente já pode fazer autuação de plano, né? Já colocou a medida provisória 936, que não está submetida ao critério da dupla visita. Então, essa atuação por parte da fiscalização, né? Porque as pessoas esquecem muitas das vezes dessa atuação preventiva e só pensa na judicialização dessa questão. Mas, se chegar um agente público, né, um auditor fiscal, no ambiente de trabalho e deparar com, né, um cartão de ponto neste período de suspensão ou de redução com, vamos dizer, horas extras habituais, né, o empregado fazia horas extras habituais e estava com a redução de jornada, né, entendo que há aí descumprimentos formais e, portanto, passíveis de autuação pela fiscalização do trabalho. E por estar recebendo um benefício do governo, assim como acontece quando a gente encontra um trabalhador recebendo seguro-desemprego e trabalhando, não só há uma penalidade administrativa para a empresa, como há também uma responsabilidade criminal, por estar, né, recebendo um benefício do governo de forma
incorreta. Então, há também um encaminhamento de relatório para o Ministério Público Federal em relação a essas questões. Então, essa medida provisória, ela realmente não limitou a nossa atuação. Já na 927, que eu acho que é a sua pergunta, ela traz a questão de que a função seria precipuamente orientadora, né? Ressalvadas a hipótese de denúncia de registro, grave iminente risco, acidente de trabalho, e aqui ela coloca fatal, né? O que é engraçado, porque será que outro acidente de trabalho que não fosse fatal não teria essa gravidade, né? Trabalho escravo e trabalho infantil. Então, ela traz essas 5 questões e fica a seguinte pergunta, que foi o que você trouxe. E se tivesse irregularidades, então, durante esse período, que agora só pode orientar, que não fossem essas 5 exceções, eu poderia autuar isso posterior a este prazo de 180 dias? Eu, particularmente, entendo que sim, porque perceba que o texto da MP 927, ela não condiciona. Pode ver que é a única questão que não condiciona ao término da pandemia ou ao término da calamidade pública. Ela condiciona um prazo a partir da publicação da MP. Então, ela fala 180 dias a partir da publicação da MP, a função deverá ser orientadora, com essas ressalvas que eu já trouxe. Então, eu não entendo que isso seja uma anistia para o empregador de poder descumprir, por exemplo, atrasar o salário ou deixar de pagar salário durante um grande período, e daqui a 180 dias eu verifico este documento e não posso autuar. Isso eu acho que seria uma anistia que a lei, obviamente, não tem esse condão, né? Eu acho que a MP não poderia ter esse condão de revogar a aplicação da legislação trabalhista. Então, ela está suspendendo a nossa atuação durante esse período, mas nada vai impedir que, posterior a esses 180 dias, diante das provas, obviamente, documentais e tudo mais, que esses autos de infração sejam lavrados neste período. Essa é a minha visão, e aí vamos ver aí a opinião dos colegas. Eu concordo aí com todas as suas perspectivas. Se isso seria uma anistia, seria anular completamente uma função administrativa de um ministério. Eu acompanho aí todas as observações do Tiagão, viu? Eu também. Alguma ponderação, Ricardo? O Ricardo tá sem áudio aqui, né? Não, voltou. Com o relator. Dá uma maravilha. Achei que também não tem muita polêmica. Pessoal, então, para a gente finalizar aqui, né, já pelo adiantado da nossa hora, eu queria que a gente, né, obviamente vocês, comentassem aí a decisão do Supremo. Foi uma decisão polêmica, né, principalmente do direito do trabalho, direito sobretudo constitucional, né, o artigo 7º, inciso 6º. Eu tive a oportunidade de acompanhar quase toda a sessão, e meu incômodo pessoal foi uma fundamentação de alguns ministros extremamente fática, né? Eu até separei algumas ponderações que foram feitas pelos ministros, né? Então, que a própria Carmen Lúcia disse o seguinte, abre aspas, até anotei aqui, a Constituição deve ser replicada à luz do contexto social, a segurança jurídica impõe a interpretação da validade dos acordos coletivos, acordos individuais, perdão. O Gilmar Mendes disse, aguardar a resposta do sindicato terá custar milhões de empregos. Estamos no estado, abre aspas mais uma vez, estado de exceção financeira. E, por fim, o próprio Gilmar Mendes também disse, direito constitucional de crise. Então, eu queria só o comentário de vocês sobre essa decisão, mas só para a gente não ficar no lugar comum, eu queria trazer também aqui uma reflexão sobre o trabalhador hipersuficiente, que também é abrangido aí pela MP, né, que para quem não sabe, aquele que ganha mais de 12.202, que 2 vezes o teto da Previdência, né, do Regime Geral da Previdência, que, conforme, salvo engano, o 444 da CLT, esse trabalhador pode negociar individualmente as condições de trabalho, né, e isso vai prevalecer, né, desde que ele tenha também um diploma, curso superior, isso vai prevalecer sobre a lei, sobre acordos coletivos, enfim, trazendo para o direito do trabalho uma preocupação que eu tenho, que o Thiago já externou aqui, daquela autonomia da vontade que é inerente ao direito civil. Então, ou seja, esse trabalhador, na visão do legislador e reformista de 2017, não precisaria dessa tutela da norma estatal.
E minha preocupação por isso que eu estou querendo refletir com vocês em conjugação. A partir do momento que o Supremo Tribunal Federal chancela esses acordos individuais, aí, obviamente, deixo vocês à vontade para as críticas positivas e negativas, ele também, de maneira subentendida, chancela a constitucionalidade que muitos alegam, né, não existir desse artigo 444 e chancela, de fato, a existência hoje de um trabalhador hipersuficiente que tem autonomia de livremente negociar as condições de trabalho. Eu queria que vocês comentassem só à luz disso, né, porque esse trabalhador hipersuficiente me incomoda, porque eu já recebi pessoas que ganham muito acima disso e sequer têm oportunidade de a liberdade de negociar, como também existem situações contrárias, óbvio. Me incomoda muito essa questão da remuneração ser utilizado como norte para a definição desse trabalho, desse trabalhador hipersuficiente. Como é que vocês enxergam isso aí? Vai lá, Ricardo. Vou tentar ser o mais pontual possível. Primeiro, eu não acho que exista empregado hipersuficiente, não obstante a lei assim o diz, e a gente está aqui no ordenamento jurídico. Eu acho que o contrato, e explico por que historicamente. Vocês sabem que toyotismo, fordismo, taylorismo, etc., tratavam de tempos históricos em que a produção, não é, ela era verticalizada e depois nós tivemos a horizontalização da produção, com a terceirização, etc. e tal, e não é a própria produção, mas que gera, digamos assim, a receita da empresa, e sim a gestão da própria empresa e os negócios globalizados. Isso fez com que os empregados do chão de fábrica passassem a ter, digamos assim, um trabalho mais protegido manualmente, etc. e tal, sem sofrer muitos acidentes, enquanto que os empregados de gestão e direção são aqueles empregados hoje que nós chamamos de empregados online, ou seja, muito mais cobrados do que os empregados do chão de fábrica, não é? Eu tenho, por exemplo, um processo no escritório que um CFO, né, um diretor financeiro de uma agência de publicidade, recebeu 67 e-mails e os respondeu em um dos seus dias de férias, né? Daí nós podemos olhar os dados de INSS, nós podemos olhar essa situação toda das doenças efetivamente vinculadas ao estado psicológico da pessoa, burnout, depressão, pânico, etc., em razão efetivamente dessa pressão. Então, por essas razões, eu não acredito que o hipersuficiente e muito menos, como a lei diz para alguns, que ele substituiria, seria mais até que o próprio sindicato, né? Então, não dá. Eu acho que na seara da medida provisória, realmente não foi dito isso, não é? Conversando com economistas, eu consegui, porque eu não conseguia entender, e acho até que poderia ter sido feito diferente, mas tudo que é emergencial, geralmente a gente tem que depois construir algumas aparas, não é? Entender por que os de até 3 e pouco e os hipersuficientes. E aí eu cheguei a conversar com o professor Hélio Zilberstein, e ele me disse que 92, aproximadamente, por cento dos trabalhadores estariam atendidos por esses acordos individuais, né? A faixa que menos recebe e a que melhor poderia negociar. Que nesse meio do caminho, nós temos um percentual muito reduzido de empregados. E aí, me parece que há uma construção até que inteligente no sentido de maior abrangência. Eu acho que todos poderiam ser efetivamente inaugurados para os acordos ou negociações diretas. Mas foi o pensamento do sistema econômico. E como disse um dos ministros do Supremo, as medidas provisórias, elas têm pensamentos em várias áreas do direito, não é? É uma construção muito difícil, muito complexa, que envolve criminal, tributário, previdenciário, fiscal, trabalhista, e que, às vezes, se você arrastar uma peça para lá ou para cá, você desconstrói com relação a valores aqui, né? Então, me parece que o Supremo não disse isso, né? O que o Supremo disse foi, em estado de calamidade, faço um juízo de ponderação entre representação sindical. E aqui eu vou dizer uma frase do ministro Cláudio Brandão, que outro dia eu fiz uma live com ele, batemos um papo, e realmente ele falou uma coisa que é impressionante. O sindicato não é maior que a categoria. E, na minha opinião, a decisão do Supremo Tribunal Federal, ela defende a categoria.
que são os empregados, e não o sindicato. Não é? Que são coisas muito diferentes. Inclusive, a categoria pode dissolver o sindicato. Não é? Então, veja, olha como a gente tem que ir um pouco adiante no pensamento. Não é? Ah, não, porque o sindicato é excelente, é a melhor representatividade, ninguém tem dúvida. Faço aqui algumas críticas, como fiz em outro vídeo para a AMAT, no sentido de que acho que dos anos 80 para cá, a vinculação sindical à política, né, e a utilização principalmente dos seus cofres para os fins políticos, tirou um pouco o foco do sindicato das negociações coletivas. Não é? Mas é uma crítica pontual. E eu acho também, como disse o professor Hélio, e aqui é importante a gente dizer, Yuri, que nós temos 19 milhões de empresas no Brasil. 19 milhões. E o ano que nós fizemos mais acordos coletivos foi 2017, que nós fizemos 40 mil acordos coletivos. Então, 40 mil acordos coletivos para 19 milhões de empresas significa o seguinte, que numa pandemia, sem sair de casa, com o tamanho do Brasil, podendo negociar só pela internet, era necessário o procedimento. Né? E aqui, sem criticar, para finalizar, eu acho que o ministro Lewandowski concedeu a cautelar, eu entendi o que ele quis dizer, ele quis dar uma decisão salomônica para preservar, eu acho, a representatividade sindical e também não abandonar os postos, foi isso que ele tentou fazer. Né? Mas, num primeiro momento, essa decisão nos foi sentida de uma forma diferente e após os declaratórios, na minha também modesta opinião com respeito à sua excelência, houve um efeito até modificativo do decisório, não é? Mesmo que não acolhendo tecnicamente os embargos, mas também compreendo isso em razão do tempo, não é? Que tinha para fazer, e depois ficou como voto vencido, porque foi o único a conceder a cautelar daquela forma estrita, né? 2 ampliavam mais e os outros acabaram decidindo de forma diversa. Eu achei muito boa a decisão do Supremo, não nego isso, e sem ideologia nenhuma, quero dizer isso, política nenhuma. Os sindicatos são relevantes, mas precisam entender seu posicionamento, muitos deles ainda. O Yuri é juiz, pode dizer isso. As negociações coletivas ou se autorrepetem ou dizem apenas o que está na lei. Isto não é negociar, nós precisamos avançar. É isso que eu quero do sindicato, a efetiva representatividade. E a culpa disso também é o nosso sistema confederativo, amarrado a categorias, etc. e tal, e que isso nós precisamos alterar. Acabei. Ricardo, eu acompanho aí as suas observações e até um paralelo que poderia ser feito com a frase sua, aí, na verdade, que você mencionou que seria do Cláudio Brandão, né? Houve um ministro do STF que disse: o sindicato não pode ser mais realista que o rei. É um paralelo até do que você debateu com o Cláudio Brandão. O que eu vejo, Ricardo, é que nós precisamos verdadeiramente isso já urge, isso é para ontem, claro que tem que esperar passar a questão da pandemia, mas já deveria ter sido feito, é uma reforma sindical, uma rediscussão do nosso modelo, porque é muito claro que não há representatividade, os sindicatos, como você disse, não estão muitas vezes preocupados, inclusive com a sua representatividade, porque havia uma contribuição compulsória, então eles se preocuparam com aspectos ligados à política e outros e relegaram, e isso gerou um comodismo, né, uma acomodação em que não é preciso, tal qual a associação, você ir atrás de benefícios aos associados, promover engajamento, envolvimento, né? Engajamento, até se você quiser utilizar a palavra aí midiática do marketing digital, que tudo é engajamento, né? É isso que gera os likes, as curtidas. Não há preocupação de engajamento, o que havia era uma situação de comodismo. Aí você pensa, bom, então tiramos a contribuição sindical obrigatória, mas da maneira como foi feito, aí é que enfraqueceu mesmo, porque era a única via de sustentáculo para que houvesse uma infraestrutura de funcionamento, foi retirada de maneira abrupta, sem regra de transição e sem estímulo da percepção de outras fontes de receita. E aí nós temos a manutenção de anacronismos antidemocráticos, corporativos, como
a unicidade sindical, o critério artificial de categoria, essa base confederativa. Então, a reforma sindical, ela realmente urge, ela precisa ser feita. Não dá para o sindicato, que tem um papel constitucional tão relevante, existir na prática dessa maneira. É por isso que eu cheguei a abordar pontualmente em um artigo a questão da teoria da derrotabilidade, que algumas pessoas até imaginam, então vai derrotar a Constituição? Não, não é isso. É você considerar premissas fáticas que estão existentes e que não foram imaginadas, e aqui a gente tem a pandemia, uma pandemia nesse nível, eu desafio alguém a me dizer que não, eu estava esperando, em 2020 eu achava que ia acontecer mesmo, que ia parar o mundo todo. Eu desafio. Agora pode ser que apareça uma mãe de Ná, alguma pessoa ou outra que diga que previu isso aí. Ainda não vi, né? Mas pode ser que apareça. Então, são fatos inesperados, né? Essa situação da pandemia e também a situação que a gente se encontra do sindicalismo brasileiro. Essa pandemia que paralisa tudo, será que diante desse cenário a gente conseguiria imaginar os sindicatos negociando com todos os empregadores que precisassem? Eu acho, sinceramente, que isso seria ignorar a realidade. E como diz o nosso catedrático, professor da Faculdade de Paris, Jos Ripé, quando o direito ignora a realidade, esta se vinga e ignora o direito. É assim que acontece na prática. E esse ignorar o direito seria, manda todo mundo embora. E a teoria consequencialista do direito está prevista na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Nós devemos ponderar, ao tomar as decisões, o impacto e a consequência que essa decisão vai gerar na sociedade. E aí a gente passa, finalmente, pela ponderação de valores constitucionais. O que está em jogo aqui é só o artigo 7º, inciso 6? Não. É a saúde pública, é o Estado impedindo a continuidade de atividades a bem da saúde pública, que é a própria vida dos cidadãos. O empregador não queria que as portas estivessem fechadas, muito pelo contrário. Então, a gente tem uma série de valores, a busca do pleno emprego, o próprio direito ao emprego, que é um direito social no artigo 6º da Constituição Federal. A visão da Constituição é uma visão macro, é uma visão sistêmica, não pode ser isolada de um dispositivo só. São vários valores que acabam se tensionando em determinados momentos. E, além disso, a gente precisa ter uma noção da razão de ser de cada dispositivo, uma interpretação finalística. Quando se veda a redução salarial, salvo negociação coletiva, se está partindo do pressuposto de que o empregado ele não pode ser violentado pelo seu empregador diante dessa situação de assimetria. Como o empregador tem o poder diretivo, o empregado tende a aceitar certas condições abusivas para manter o seu emprego. Mas aqui não é, mais uma vez, o empregador impondo. Na verdade, é o Estado provocando uma situação para proteger a própria saúde da população, a própria vida, e dando uma contrapartida. E mantendo-se o salário hora, e com a garantia de emprego, uma garantia indireta, é verdade, mas com algum tipo de garantia. Então, em toda a ponderação de toda a situação, de todos os valores envolvidos, eu particularmente entendi pela primeira vez que essa seria uma possibilidade constitucional, pelo menos para aqueles que recebem até 3.135. Eu confesso, já abordei isso em lives, que para os chamados hipersuficientes, que também não concordo com essa nomenclatura, eu tenho minhas dúvidas, porque a perda pode ser de 60%, de 70%, de 80%. É uma coisa muito impactante. Inclusive, pela quantidade de trabalhadores, aspas, hipersuficientes, eu acho que não precisaria ter colocado essa categoria como passível de acordo individual, porque é um número reduzido. Então, para que gerar o risco de uma possível inconstitucionalidade? Eu sei que os ministros do Supremo, só um deles tocou na situação do hipersuficiente, os outros passaram ao largo, mas isso poderia ter levado à ponderação de uma parcial inconstitucionalidade ou até contaminado todo o texto bem editado da medida provisória. Então, era mais para corroborar também, apresentar alguma perspectiva aí em complemento, é só um ademais de tudo aí que o Ricardo falou, né? Tiagão, algum acréscimo? Acréscimo de jeito nenhum, né? Porque foi tão bem fundamentado aí pelos dois. Aí é só um pouco de um contrapontozinho rápido e falar um pouco desse hipersuficiente também, para a gente não tomar muito tempo do pessoal aí que nos assiste e nem dos colegas que participam aqui também da live. Primeiro, eu entendo, concordo com o Ricardo e com o Yuri nessa perspectiva de que essa decisão do Supremo ela
fez uma ponderação, o direito ao emprego, função social da empresa, a participação do Estado, assim, vamos dizer assim, fundamentações jurídicas, sim, para essa decisão. Não acho ela a técnica de tudo, como muitos defendem, mas trago algumas ressalvas em relação ao antes também, né? Porque o que eu vejo muito aí nas lives, ou do público em geral, da própria mídia, é uma incriminalização, né, dos sindicatos, né? E eu acho que, de uma forma responsável nossa, enquanto operadores do direito do trabalho, né, e do ponto de vista histórico, de lembrar, né, que o sindicato ele é uma fonte material, né? O sindicato é fonte material do direito do trabalho. Se não tivesse o sindicato, o direito do trabalho não teria nascido, né? As primeiras normas trabalhistas, elas surgem com a participação da coletividade. Porque se fosse um trabalhador lá falar com o empregador, olha, não quero trabalhar mais 18 horas aqui na época da Revolução Industrial, o empregador ia olhar para ele e falar, beleza, mas já que a gente está num canal aqui do Descomplicando, o que eles perceberam é que eles conjuntamente, através de uma representatividade sindical, eles possuíam força, sim, para abrir um processo negocial. Agora, obviamente, né, como é um direito, o direito do trabalho, ele fica nessa polaridade capital-trabalho, o lado também, né, do capital percebeu que o sindicato é algo forte, é algo que era algo forte, né? Era algo que estruturava esse direito do trabalho, porque o direito do trabalho nunca foi dado pelo Estado. Você nunca vê uma lei trabalhista surgindo falando assim, a partir de hoje aumentou o salário mínimo para 4 vezes mais, ou então que as horas extras vão ser obrigadas a serem pagas, não tem mais banco de horas. O que se vê é o contrário. Normalmente, quando se tem normas legislativas, a gente passa por um processo de flexibilização. Então, o sindicato sempre se viu como uma ponderação nesse quesito, né? E hoje, ele, né, ao ser percebido que ele tinha essa importância dentro do direito do trabalho, eu acho que veio também um processo histórico de desconstrução dos sindicatos, aí seja por meio de terceirização, né, que você fragmenta, né, a classe trabalhadora, seja por meio do que o Ricardo falou, do não pagamento das fontes de custeio, e também, né, eu acho que ninguém é só vítima, e também por culpa dos próprios sindicatos, parte deles também, que não se reinventaram em determinado momento histórico, mas o que eu acredito nesse período, que há sim um processo de desconstrução que hoje, para a análise que a gente faz, realmente é inviável. O sindicato, do jeito que ele está hoje, a gente passar todos os acordos por meio desse sindicato. Mas daí, ao meu ver, não é negar a importância do sindicato, porque se a gente começa a negar a importância do sindicato, daqui a pouco a gente está numa outra crise não tão dimensional igual a pandemia, e a gente está usando o mesmo discurso, que eu estou protegendo o emprego, então eu relativizo a participação do sindicato. E aí nós, enquanto operadores do direito do trabalho, que lutamos pela sobrevivência, por entender a importância do direito do trabalho para uma sociedade, né, justa, igualitária, mais social, a gente começa a perceber que se eu tiro o lado coletivo e fica só individual, nós estamos caminhando para o discurso que todos querem, que eu não preciso de um direito do trabalho e que o direito do trabalho pode ser apropriado pelo direito civil. E aí a gente vai junto nesta sistemática, e, portanto, eu acho que a gente não pode ser enganado por uma cortina de fumaça nesse momento, né? Ter sim a ciência da gravidade dessa decisão, por mais que eu acho que ela seja realmente coerente com o momento, mas não deixa de ser uma decisão grave e que a gente, enquanto operador, tem que ficar atento que isso não pode ser, né, desculpa aí para diversas outras crises de eu estou protegendo o emprego, eu estou protegendo a função social da empresa, porque a gente vai para esse processo de desconstrução. E aí, falando do hipersuficiente, para a gente terminar, até o objeto da minha dissertação do mestrado, e aí eu com a participação do professor Márcio Túlio Viana, que foi meu orientador, e ele me fez fazer, né, me trouxe uma reflexão muito importante, que eu acho que eu caminho com ela há um bom tempo, que é a parte o nome, né, o título da dissertação são as faces ocultas do salário. Como que o salário, ele no direito do trabalho, né, ele oculta diversos aspectos da dignidade do trabalhador. E um deles, né, é dizer que ter um salário digno não é o mesmo que ter um trabalho digno. E aí eu entro nisso que o Ricardo falou, o tanto de gente aí, esse CEO que ele falou, que está adoecendo com um salário de 50 mil reais na conta. Tanto de gerente de banco, que recebe mais de 20 mil reais e já está afastado por depressão e não sai de casa por uma síndrome do pânico há muito tempo. E a visão do direito do trabalho ela vem cada vez mais sendo apropriada pelo seu aspecto econômico.
sendo que o direito do trabalho que justifica ele não é o aspecto econômico, é o aspecto social, da saúde e segurança do trabalhador, da preservação do posto de trabalho, do ambiente de trabalho digno. Então, se a gente começa a dizer que é o salário que define se esse trabalhador é hiper ou hipossuficiente, a gente vai, mais uma vez, para a direção que estão querendo, ao meu ver, jogar a gente, que o direito do trabalho ele é meramente contratual, remuneratório, ou seja, ele é meramente um aspecto econômico. Se o direito do trabalho se reduzir ao aspecto econômico, fecha as portas do direito do trabalho e vamos para o direito civil. Então, essa questão do hipersuficiente, para mim, ela vem na mesma toada dos sindicatos, que agora vem para o hipersuficiente, para essa ideia de que eu tenho autonomia da vontade e eu levo o direito do trabalho para um aspecto meramente econômico, e aí ele começa a correr o risco de ser um direito do trabalho cada vez mais enfraquecido. Ô, Júlio, Diga. posso falar uma coisinha aqui? À vontade, ué. Eu queria dizer para o Thiago que, nossa, o que ele falou foi muito legal e dizer uma coisa que eu acho que é muito relevante, estava aqui me lembrando. O sindicato é tão importante, mas tão importante, que Susequinde chegou a dizer que as convenções e os instrumentos coletivos tinham natureza jurídica de lei delegada. Olha só. Então, aqui ninguém está desprestigiado em forma nenhuma a atuação sindical. Nesse aí mesmo, Yuri. Na introdução. Estudei então, nele também. Não, vejam como é importante isso. E a segunda fala do Thiago, que eu acho relevante, é que não há nenhuma ideia de minha parte, e tenho certeza que do Yuri também, ou sua, daqui da nossa discussão, de perenizar essa situação, não. Nós queremos um sindicato atuante. Eu estou de acordo e fui contra essa retirada da fonte de custeio de forma abrupta. Eu acho que o mínimo que se poderia fazer era temporalmente ir adequando isso, como agora também acho que os prazos deveriam voltar devagarzinho para a gente ir se adequando. Eu acho que quando é assim, é mais tranquilo, não é? Veja só, o Yuri sabe disso, agora nós vamos ter audiência por videoconferência, pelo menos em São Paulo, a portaria do TRT é dia 4 de maio, videoconferência e audiência una. Não é? Então, vamos se perceber o seguinte, que como é que eu vou isolar o preposto do reclamante, uma testemunha de outra, não é? E nos percebeu também que o CPC cria essa possibilidade, mas sempre alguém está na presença da autoridade judicial. Não é cada um na sua casa, onde quiser. Não é? Então, assim, a gente tem que... Eu acho que as coisas, quando são acomodadas aos poucos, elas têm uma funcionalidade melhor. Nós temos que aprender a videoconferência, nós não sabemos. Né? A responsabilidade, diz o texto daqui de São Paulo, da conexão é do advogado. E aí, como é que vai? Não é? Quer dizer, surreal. Na internet, eu sou revel. Eu não, a parte é revel, ou é arquivado. Então, assim, são situações que a gente tem que acomodar. E sobre o hipersuficiente, queria dizer, eu sempre faço uma brincadeira, que é assim. O Yuri, por exemplo, milionário, né? Fazendeiro, etc., dono de metade de Fortaleza, e veio para Minas a passeio, ele compra um Rolex para a esposa no dia do aniversário de casamento deles, de R$120 mil, e o Rolex vem quebrado, não é? Ele não deixa de ser consumidor. E se eu ganho R$60 mil por mês e sou registrado na carteira, eu não deixo de ser empregado, porque ambos os contratos são de adesão. Então, essa questão da hipersuficiência realmente é da data vênia, como disse o Thiago, é um absurdo você diferenciar um humano do outro por quanto ele ganha. Né? Eram só essas considerações, me perdoem. Ricardo, eu também queria corroborar essa perspectiva da importância do sindicato, a importância reconhecida a nível constitucional, e por isso que eu defendo a necessidade, assim que passar essa pandemia, de se fazer uma efetiva reforma sindical. Já passou da hora, na verdade, para que ele possa ter protagonismo. Porque também não adianta ele ter um protagonismo formal de que ele é o representante, e na prática, você ter numa empresa de 500 empregados, 20 filiados, que é o que acontece. E isso não é o que a gente deseja. A força vem da coalização, vem da representatividade real. A gente precisa realmente ter isso. Como o Thiago disse, o sindicato ele é embrião do direito do trabalho. Há quem diga que primeiro surge um direito coletivo para depois você ter um direito individual. Isso é um grande embate, né, na doutrina, mas me parece bem consistente. Agora, quanto ao hipersuficiente, essa figura, até a nomenclatura que nem a lei deu, mas a doutrina deu, é uma nomenclatura muito infeliz. Porque hiper é além.
Então, seria além do suficiente. O que se está querendo dizer com isso é que o empregado está além do próprio empregador. E aí, veja que critério falho. R$ 12.202,12. Quer dizer que um cara que ganha R$ 12.500, que é gerente de um banco, que tem gerente de tudo, né? É gerente de atendimento, gerente de fila, gerente de caixa, gerente de banheiro, gerente de qualquer coisa. Aí ele ganha R$ 12.500, quer dizer que ele negocia em condição de igualdade com o Itaú Unibanco, com o Bradesco? Ora, pelo amor de Deus, né? Isso é muito fora da realidade e dispensa maiores comentários. Mas é isso, queria... Eu acho que a única coisa que derruba o hipersuficiente é a criptonita. Perfeito, aí tudo bem. Muito bom. Gente, só para encerrar aqui, eu fiquei muito feliz, Ricardo, em ouvir você dar esse exemplo aí, utilizando a riqueza do nosso amigo Yuri, porque eu sempre dou um exemplo similar para os meus alunos lá na Faculdade de Arnaldo, só que eu faço o seguinte contraponto, eu leciono lá direito processual, e eu questiono muito essa situação dos honorários, né, que foi implementada, inclusive benefícios da justiça gratuita, como um meio, né, um mote que tivemos aí de diminuir o número de processos. Isso, na minha visão, não é o caminho. E eu sempre faço analogia com um trabalhador hipersuficiente para chegar a essa conclusão. Nós temos hoje, então, uma pessoa que pode litigar num juizado de consumo, ele comprou um relógio mais barato para se enquadrar aí no teto, né, do juizado. Ele, então, veio com defeito, ou comprou pela internet, ele tem uma semana para devolver o direito de arrependimento, né? Ele é uma pessoa muito bem sucedida, como Yuri, então ele comprou lá um relógio de R$ 20 mil pela internet, arrependeu, esse relógio não é bonito, minha esposa não gostou, vou devolver. A empresa, não, você não vai devolver. Então, primeiro, nós já temos uma legislação consumerista absolutamente protetiva, e ninguém critica. E segundo ponto, nós temos a possibilidade de o Yuri discutir isso lá no juizado, em primeira instância, sem arcar com custas e honorários, caso perca. Ou seja, eu discuto hoje um supérfluo de um relógio de R$ 20 mil, eu tenho o direito de devolvê-lo no prazo de 7 dias e discuto eventual vício, arrependimento na justiça sem nenhum valor. E, paralelamente, por isso eu critico de forma técnica e não ideológica, isso é muito difícil hoje, a reforma trabalhista de 2017, por trazer, aí voltando para a seara trabalhista, a situação dos honorários, e situação desse tipo. Olha, hoje tivemos queda de 40% a 50% do número de ações trabalhistas ótimos. O empregador, então, está cumprindo as normas? É isso. O trabalhador pode discutir um assédio moral, um assédio sexual na justiça? E mais, voltando aí, por isso que eu fiquei feliz com o seu comentário, que eu sempre concluo, né, as ponderações de valor que a gente tem hoje. O consumo hoje está com mais valor que o trabalho. Por essas lógicas, assim, o consumidor pode ter toda a proteção e não é um objeto de crítica. O trabalhador não pode ter a mínima. E quando tem, é um parâmetro, com perdão da expressão, bizarro, que é o da remuneração. Então, é o que eu digo para os meus alunos. Falo, olha, se um de vocês é muito bem sucedido, como Yuri, Ricardo, Thiago, vão lá na Mercedes, compram a Mercedes de R$ 200 mil. Por que ele tem garantia? Porque ele tem os direitos do consumidor. Né? A gente ouve, ele não sabe o que está fazendo. Ele não é rico, por que ele precisa disso, né? Por que ele precisa disso? Porque ele não contratou, então, o laudo e fez o laudo lá da vistoria. Não, no direito do consumidor não discute isso. No direito do trabalho, e eu trago isso para criticar principalmente a figura desse hipersuficiente, que para mim é uma das questões mais bizarras, inclusive, com a tarifação do dano moral também, né? Que é você... Isso aí não merece nem maiores comentários de tão esdrúxulo que é, mas só para trazer justamente essa reflexão. E eu quis provocá-los aí para comentar a esse respeito, à luz da decisão do Supremo, né, da autonomia da vontade que alguns ministros, e aí eu cito aqui principalmente o Fux, que particularmente me incomodou muito a crítica dele ao sindicato. Eu também sou crítico à atuação sindical da maneira que é, e por isso eu cito isso tudo e faço essas críticas, para a gente concluir que, como vocês bem disseram, o que o país precisa, trabalhador e empregador precisam, é de uma reforma sindical. Não adianta mudarmos legislação processual, legislação de direito individual. O sindicato tem que ter o seu protagonismo, como teve no início da história, como vocês bem disseram. E eu sou contra a unicidade sindical, sou contra a contribuição obrigatória, tudo isso. Mas não se faz como se fez. Você, de um lado,
sufoca o sindicato, né? Olha, você não tem mais fonte de renda, e por outro diz, olha, a norma coletiva vai prevalecer sobre a lei. E de outro você cria um trabalhador hipersuficiente, ou seja, não há harmonia sistêmica. Por isso que eu insisto muito que as críticas são científicas, não são ideológicas, não são políticas, né? Então, só essa reflexão que eu queria lançar, e mais uma vez, fico muito feliz do Ricardo ter feito uma comparação para mim. É um orgulho ouvir isso, é uma honra ouvir isso, né, de você, que eu não estou sozinho nesse exemplo. Não, Júlio, me lembrei aqui, só para finalizar, juro por Deus, de uma frase do filósofo sul-coreano, quando você fala aí do consumo, né? Ele fala que ele tem 2 obras aí, vocês conhecem aí, Sociedade do Transparente, Sociedade do Cansaço. E ele diz de uma forma assim interessante, e essa é uma frase que me marcou, que o amor hoje é adestrado pelo consumo e pelo conforto, não é? Isso eu termino aqui deixando essa fala como uma reflexão, né? Se o amor é realmente adestrado pelo consumo e pelo conforto na sua casa, algo precisa mudar, não é? E talvez a pandemia nos mostre que isso não tem uma grande significação na vida enquanto em isolamento. Pegando carona no Ricardo, posso fazer uma frase final também de reflexão? Que eu fiquei pensando aqui, pode ser maior bobagem, mas vou falar, já que é descontraída. Se o trabalho, né, a primeira forma de exploração do trabalho humano foi o trabalho escravo, e ela era considerado, né, o trabalho considerado como mera mercadoria, será que hoje, diante dessas posições que vocês trouxeram aí com a relação de consumo, será que hoje o trabalho está abaixo da mercadoria? Fica o questionamento. Tá certo. Bom, para finalizar com alguma frase, mas antes disso, só para a gente ser muito honesto e muito transparente, pessoal, eu preciso fazer uma ressalva do que foi dito aqui. Eu, na verdade, não tenho como ser rico, como o Júlio ensinou, porque, na verdade, de todos aqui, não, tem o Tiago também, mas tirando o Tiago, entre eu, Júlio e Ricardo Guimarães, eu sou o único submetido a teto constitucional. Lá na casa deles, as torneiras estão abertas e o dinheiro escorre pelo ralo. Então, Rolex, Deus isso aí, te ouça. não sei nem o que é. Amém. Só ouço falar. Na verdade, eu estava precisando era de um Bepper, para ser bem sincero. Todos nós. Já que esse negócio chega aqui até mim, viu, rapaz? Mas faz parte, né? Se for o caso, infelizmente, a gente tem que ter a via solidária mesmo. Bom, mas obrigado aí pelo convite, Júlio, e também pelos debates ao Ricardo, ao Tiago. Achei o debate de altíssimo nível, foi muito saudável, foi muito proveitoso, a gente conseguiu dialogar, debater em nível descontraído, mas de maneira rica, refletindo, repensando algumas ideias. Foi muito importante, acho que é um contributo muito grande aí para os ouvintes, né, para aqueles seguidores do Descomplicando o Direito. E encerro com a frase do nosso célebre Ariano Suassuna, que uma vez até perguntaram para ele por que você fez direito. Ele disse, porque eu não consegui passar em medicina nem engenharia. Aí acabei fazendo direito. Mas ele tem uma frase que eu acho belíssima, é uma frase muito reflexiva, dentre várias que ele possui, mas ele diz assim, o otimista é um tolo, fica com o pensamento, né, simplesmente aquele ideário de que as coisas vão melhorar, fica lá naquela divagação. O pessimista é um chato. O pessimista é aquele cara apocalíptico, aquele cara que só pensa coisa ruim, negativista. Ele diz que bom mesmo é ser um realista esperançoso, que conhece a realidade, mas que tem a esperança de que ela possa mudar. E esperança, como diz Cortella, do verbo esperançar, que é buscar, que é trabalhar, que é se reequilibrar e ir atrás, correr, buscar. Esperança do verbo esperançar e não do verbo esperar, que as pessoas acham, eu vou aqui esperar, a vida vai mudar. De repente vai começar realmente a nevar e vai cair dinheiro do céu. As coisas não são assim. A gente tem que ter a consciência da realidade que nos cerca. Esse momento de pandemia é um momento de reflexão, é um momento de refletir tudo que a gente fez, de que maneira a gente pode mudar e de que maneira a sociedade também vai mudar, porque muitos costumes, muitos hábitos podem ser repensados e vão ser impactados com essas reflexões imperiosas. Então, agradeço aí mais uma vez e um grande abraço aí para todos que nos assistem e até a próxima, né? Sempre um prazer estar aqui dialogando com os amigos. Yuri, Ricardo e Thiago, eu que agradeço
imensamente à disposição de vocês de hoje estarem aqui, né? Quis fazer algo, como mencionei para vocês, mais descontraído e descomplicado, e já temos quase 2 horas de live. Eu sempre critico quando passa de 1 hora, mas talvez pela descontração, pelo papo mais tranquilo, e não que isso, né, tenha sido um papo raso. Então, não tem como agradecer vocês, né, por terem aceito meu convite aí para essa primeira live do canal. Tive aqui, né, resultados ótimos, vim acompanhando o chat, vocês me viram que volta e meia, vendo as perguntas, não consegui fazer todas, tem várias outras interessantes, então peço desculpas a quem está nos assistindo, né, por não ter conseguido atender a todas as indagações. Peço a quem está nos assistindo aí, né, para inscrever no canal, para ativar o famoso sininho para receber as notificações, e também, né, gente, para seguir aí nas redes sociais, principalmente no Instagram, que eu sei que eles postam muito, Yuri, Ricardo, Thiago, né, que sempre tem conteúdo bacana. O Yuri aí, eu já brinco que ele é um influencer digital, né, de tantos seguidores, de tanta conteúdo bacana que ele nos brinda aí nas redes sociais. Então, não poderia iniciar, né, com um time melhor do que esse, e reitero, sou muito grato a vocês aí por terem aceito o convite, e aproveito aqui já para divulgar, inclusive, um webinar que o Ricardo vai participar, no próximo dia 23, também às 11 horas, com a ministra Maria Cristina Peduzzi, né, presidente do TST, que vai ser mediado pelo Renato Cury, né, Ricardo? Depois você tem aí em qual plataforma, como faz para o pessoal aí assistir, que acho que é imperdível, né? Eu vou mandar eu coloquei em alguns grupos, e aí a pessoa se inscreve gratuitamente e já recebe tudo isso. Maravilha. E eu vou divulgar no meu Instagram também, aí... Se vocês puderem divulgar, eu ficaria feliz, honrado também. Ô, Júlio, só pedir para o Ricardo divulgar, porque o do Yuri eu tenho. Na verdade, seria bom todos divulgarem, né? Mas é porque eu não tenho o Instagram do Ricardo. Talvez fosse interessante cada um falar o seu Instagram aí, para quem estiver ouvindo. Descobri qual. Peraí. O do Ricardo é ricardo.guimarães. Aí tem um número aqui. Quer ver? Guimarães 2528. Isso. Tem ponto. O Yuri é Yuri Pinheiro, né? @ Yuri Pinheiro, não é isso? O meu é @Yuri P. Pinheiro, são 2 P's de pato, né? Yuri P. Pinheiro, Yuri no começo e Yuri no final. IURI P. Pinheiro, eu estou colocando ali no chat também. Maravilha. O seu qual que é, Tiagão? Meu é @Thiago Moraes Raso, do jeito que está escrito aí na telinha aí, ó. Thiago Moraes Raso, com TH, Moraes com E e Raso com S. Maravilha, pessoal. Muito obrigado mesmo a vocês. Um sorriso aí de vocês para fazer aqui o registro aqui da foto, viu? Uai, então depois você manda para nós. Manda sim. Eu tirar meu rosto para ficar mais bonito? Eles apelidaram a gente aí de Quarteto Fantástico aqui no chat, viu? Fiquei honrado. Vocês tudo bem, eu não chegar tanto. Espero. Julião, obrigadão aí pelo convite, viu, velho? Mais uma vez. Obrigado, pessoal. Valeu quem nos assistiu. No seu canal aí. Continuar firme. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Yuri. Um prazerão estar com vocês, viu? Igualmente. Um abraço. Abraço. Tchauzinho.